mais uma live, como foi prometido. A gente tem dois convidados novos, que é o César, o das antigas, e o Fábio, tá? que tem uma empresa onde ele faz caixas acústicas. Tá? Então agora eu vou passar a palavra para cada um dos participantes se apresentar e falar um pouco do que faz. E logo depois a gente vai começar a debater e a gente vai acompanhar o chat, até para se algum participante quiser fazer uma observação, uma pergunta, ou até uma pergunta específica para alguns dos participantes, a gente vai passar. É óbvio, pessoal, eu já vou deixar claro agora que provavelmente a gente não vai conseguir atender todo mundo pelo dinamismo da live. E outra, a gente está falando do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Então a gente joga com um delay, tanto de áudio quanto de vídeo aqui nas comunicações. Então desde já eu peço desculpas e a compreensão de quem está participando do chat, que talvez em algum momento possa dar alguns, digamos assim, distúrbios, tá? Mas a gente vai corrigindo na maneira do possível. Desde já agradeço a todos os participantes que eu estou acompanhando aqui, eu estou vendo, que já estão ligados ali na live. E vamos começar então. Fábio, por favor, te apresenta e fala um pouquinho aí da tua empresa para nós. Bom, primeiramente, Walter, Douglas e os demais convidados, obrigado pelo convite. Primeira participação nessa live, né? E eu tenho a Trop Áudio, que é uma empresa fabricante de caixas acústicas, e nós, com uma proposta diferenciada no mercado, apresentamos um produto baseado em madeira maciça. Inicialmente sempre foi o nosso objetivo trabalhar com madeira maciça. A princípio a gente iniciou com pinos e muracatiara. Hoje madeira maciça é somente muracatiara. Com a demanda de mercado, muitos clientes solicitando produtos coloridos, né, cores diversas, a gente começou a trabalhar com MDF também, né, mesclando o gabinete MDF, frente do muracatiara ou inverso, enfim. Então, e a nossa produção, ela está baseada em caixas pequenas, bookshelves, caixas medianas, tidas aí como caixas hi-fi, né, caixas torres, né, para quem curte mais home theater, né, e tem algumas caixas um pouco maiores ali, né, caixas hi-fi, porte grande ali, né. Bom, a princípio é isso aí, né. Vamos lá, estou aí para ajudar o pessoal aí com as informações. Ok. César, te apresenta aí, tá? Fala um pouquinho de ti aí e a respeito aí da tua empresa. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui no canal do nosso amigo Walter. Bom, eu sou o César, mais conhecido no canal Das Antigas 80, um canal onde o nosso foco, né, é o som vintage, né, o som, o equipamento vintage, focado nos anos 70, nos anos 80, onde a gente discute tudo, praticamente tudo, sobre essa geração de equipamentos. Tanto história, quanto curiosidades, dicas, manutenção, compra de equipamento, porque eu sou um colecionador. Eu mostro as compras que a gente faz, e para manter o meu vício, eu vendo equipamentos. Então eu faço compra de equipamentos, faço venda de equipamentos, e tudo isso eu coloco lá no meu canal, que se chama Das Antigas 80. Eu comecei o canal porque quando eu comecei a postar vídeo de equipamentos à venda, eu percebi que tinha muita gente que não entendia. Não é igual na minha época, ou na época da maioria das pessoas que estão participando aí,
que conheciam um amplificador, um equalizador, um tape deck. Quando eu anunciei um equalizador e alguém veio e me perguntou qual é a potência do equalizador, eu falei assim, não é possível, né? Uma informação tão básica. Como que as pessoas hoje em dia não têm uma informação tão básica? E aí, o que eu fiz? Vou ter que começar a fazer vídeo mostrando para que serve, como funciona, qual é a potência, qual que não é. E daí depois foi indo. A gente foi mostrando a história dos equipamentos, a história das marcas, as histórias, todas as histórias com relação aos equipamentos. Então, basicamente é isso. O meu canal se chama Das Antigas 80 e o foco do meu canal é isso aqui, equipamentos de som vintage. Ok, maravilha. Douglas, te apresenta aí e fala aí da tua empresa. Olá, amigo. Eu não tenho empresa, né? Eu sou um mero morador de apartamento. Então, eu tenho digamos, uma quantidade meio grande de coisas aqui dentro, né? Nem tem espaço para isso dentro de um apartamento, né? Eu comecei a mexer com alguns vintages lá nos anos 2010, 2009. E aí eu vi que não existia, por exemplo, vídeos sobre Samsung, né, sobre esses aparelhos. O primeiro aparelho que eu consegui foi um Samsung RX9001. Então, quando eu pus ele para funcionar, eu percebi que não existia nada praticamente sobre ele, né? Então aí eu comecei a fazer vídeos desse QRX, né? E aí logo surgiu amigos com interesse em outros aparelhos que compraram e traziam para mim arrumar, e aí aquilo se estendeu por bastante tempo, se estendeu acho que até 2016 por aí. Então os aparelhos que iam passando aqui eu ia fazendo vídeo e ia postando aí no YouTube, né? Muitos deles não são meus, né? As pessoas veem o vídeo lá e pensam, não, nossa, esse cara tem tudo isso dentro de casa. Não, não tem, tá? São aparelhos que passaram aqui somente, né? Monsters, por exemplo, aparelhos que hoje em dia, né, são muito, muito raros, praticamente impossíveis de conseguir. Então, naquele tempo lá, 2010, 2009, tinha os players de venda de vintage aqui no Brasil, né? Que vendiam no Mercado Livre, e era bem mais fácil conseguir um Samsung, um Marantz, um Kenwood, né? E naquele tempo, muitos deles com problema, porque a parte da restauração de vintage era muito restrita, era pouca gente que restaurava. Então, por exemplo, um Kenwood lá que estragava, ficava parado, né? Então, as pessoas não consertavam, e ele aparecia no Mercado Livre, de saída queimado, então era muito fácil de comprar, né? E naquele tempo lá também os nacionais eram muito mais abundantes, né, no mercado. Porém, como eu estava rodeado dos monsters importados japoneses, né, eu acabava não pegando nenhum nacional. Depois que eles escassearam, né, que eu fiquei com alguns importados, mas eram aqueles que eram praticamente só cicatriz, né, eram os importados lá que estavam no lixo, que ninguém mais queria. Então esses eu fui comprando barato, né, ao longo do tempo, e acabei ficando com vários deles. Então, com arranhão, então com ferrugem, então com vários detalhes, né, então eu aos poucos fui fazendo vídeos deles, né, e postando no canal, e fui formando o canal, né, Douglas N, Hi-Fi e Lo-Fi Audio. E hoje em dia eu faço bastante vídeos sobre vários temas, sempre meio que relacionado com áudio e com um tema de alta fidelidade, né? Acho que era isso aí. Ok, valeu, Douglas. Jerry, fala um pouquinho de ti. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer essa nossa segunda oportunidade aí. No meu caso é apreciador mesmo, né? A minha história não foi de colocar som na noite, assim, apesar de ter algumas poucas experiências, Taj Mahal, de auxiliar, do auxiliar. Mais bom.
biblioteca pública, aqueles velhos shows da década de 70, e mais como apreciador em algum período da vida que tínhamos disponíveis, como comentei na outra live, ótimos equipamentos, mas naquele momento não dava para adquirir, né? E hoje, de alguns anos para cá, surgiu a oportunidade. E com isso a gente vai aprendendo, vai trocando ideia, vai fazendo amizade, entrando em desafios e projetos. E vamos ver se hoje eu aprendo um pouco com vocês aí e trocar uma ideia. Ok. Pessoal, quem está acompanhando o chat, o pessoal está chegando e tal, já pode fazer comentários, tá? Perguntas. Pessoal, se quiserem fazer uma pergunta específica para o Fábio, para o César, para o Gerry, para o Douglas ou para mim, tranquilo, tá? A gente está acompanhando aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte assim, ó. O tema da live, o que é? É caixas vintage versus caixas atuais. Bom, pessoal, isso aqui é um debate, tá? Não é uma batalha. Então, assim, ó, as pessoas podem opinar, elas podem fazer conjecturas. Então, assim, ó, eu vou passar a palavra para o Flávio. Ele faz os comentários dele aí a respeito, traçando aí, se possível, um paralelo entre, já que o tema é esse, entre caixas vintage e as caixas modernas. Fábio, por favor. Obrigado, Walter, aí, por iniciar aí o debate, né? E não é é isso que você falou, né? Não é uma batalha, né? A gente vai comentar aí, são dois mundos, né? Diferentes aí, né? Quando a gente fala aí em caixas vintage, né? A minha visão, né? São caixas normalmente grandes, caixas acima de 8 polegadas, 10, 12 e até 15 polegadas, né? Eu vejo nesse aspecto, né? E hoje, não vejo ninguém hoje fabricando uma caixa, eu digo fabricantes, né? Como a Troc, produzindo caixas novas, com um aspecto vintage, né? Para poder repor esses produtos, né? Eu digo o seguinte, não é só por repor, porque imagina o seguinte, caixas mais antigas, eu acho que elas sofrem muito mais do que equipamentos antigos, né? Composição do alto-falante, borda, aí você manda o alto-falante para fazer uma restauração, troca de cone, troca de suspensão. E eu vou te falar uma coisa, muita gente me pergunta, quem é que pode fazer uma troca, né, de cone, quem que eu indicaria, e hoje eu não conheço uma pessoa especialista assim, para transformar aquele alto-falante original de fábrica, né? Então, vejo isso uma deficiência no mundo vintage, né? Certo. Então, comparado, por exemplo, com caixas modernas, né? Caixas modernas elas já são a tendência a ser um pouco mais compactas, né? Projetos menores, caixas torres, no máximo aí de 8 polegadas, né? Caixas maiores, né? Digo assim, pode até ter algumas caixas um pouco maiores de 10 polegadas, mas quando entra no 10 já vai para uma linha hi-fi. Certo. Então, diferente de uma torre, diferente de uma bookshelf, né? Então, eu, por exemplo, tenho algumas caixas de linha hi-fi que as pessoas falam que elas são, essa sua caixa vintage, pô, é bem bacana. Mas de vintage, na verdade, ela só tem talvez aí o aspecto visual, né? Certo. Porque todo o componente dela é totalmente novo, mais moderno, porque muda um pouco a concepção até dos divisores de frequência, o próprio alto-falante, né?
Hoje, por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar alto-falantes de 10, 12, 15 polegadas com suspensão de borracha ou suspensão de espuma, né? Então, uma das caixas que eu estou produzindo, inclusive, a suspensão é aquela suspensão de tecido, né? Então, aquela meio sanfonadinha lá, né? Então, é um couro seco, né? O pessoal costuma dizer. Essa que eu estou produzindo, os drivers são o Celestion e uma segunda na sequência que eu vou produzir, as duas são de 15 polegadas. É com os drivers da Beiman, né? Então, aí tem outra questão nessa história, a questão da marca, né? Quando você encontra alto-falantes nesse porte de 12, 15 polegadas, o foco desses alto-falantes acho que estão mais para a linha PA ou automotivo, né? Então, a gente tem uma outra deficiência que é trazer esse mundo para o residencial, né? Então, a princípio é isso aí, né? Ok, assim, ó, já vai pensando aí, Fábio, tem pergunta aqui a respeito se os teus produtos são importados, enfim. Vai pensando aí que quando o roteador fizer a volta de novo, tu fala sobre isso aí, ok? Perfeito. Perfeito. César, fala aí, César. Então, como você mesmo disse, né, Walter, não é um duelo, tá? É simplesmente uma conversa entre pessoas que estão no mesmo ramo, no mesmo estilo, alguma coisa assim. Com Eu certeza. vou colocar um contraponto, tá? Vocês estão me escutando ou não? Perfeitamente. Seguinte, vou colocar então tá, eu vou colocar um contraponto ao que o Fábio falou, tá? Eu tenho uma teoria, que é o seguinte: caixas vintage são caixas feitas nos anos 70, nos anos 80. As caixas modernas, e eu já vou comentar sobre isso, mas as caixas modernas com características de caixas vintage, na minha opinião, são caixas retrô. É um outro termo, né, utilizado, mas na minha concepção, uma caixa vintage é uma caixa feita nos anos 80 e nos anos 70. Uma caixa produzida hoje, com uma característica de uma caixa antiga, na minha opinião, é retrô. Veja, é só um ponto de vista que eu coloco. E veja bem, cara, eu vanglorio pessoas, empreendedores, que fazem, né, no caso, como o Fábio aí, eu não entendi muito bem, mas parece que ele fabrica caixas, né, caixas de som. Então, eu tenho mais que vangloriar. Se mais empresários, se mais empreendedores tivessem a coragem que o Fábio tem de encarar uma empreitada que é montar caixas acústicas para um nicho muito pequeno de pessoas, né? Então, eu vanglorio o que ele fala, digo, né, por parabéns, mas eu tenho esse contraponto. Bom, e com relação às caixas vintage, na minha opinião, né, a gente, infelizmente, teve um hiato no tempo, na minha opinião. Porque se você pensar nos anos 80, qualquer pessoa comprava uma caixa de som, uma caixa para música, né? Você comprava uma caixa de som em qualquer loja vamos citar nomes aí, Hermes Macedo, essas lojas comuns, que qualquer pessoa entrava para comprar uma batedeira, a cara comprava uma caixa de som para escutar música. Só que lá nos anos 90 a gente teve um hiato com relação a isso, no final dos anos 80, no início dos anos 2000, com o advento do DVD, antes até, né? Videocassete, o próprio LD. Tinha as empresas que fabricavam caixas, as gloriosas empresas que fabricavam caixas nos anos 80 no Brasil. Se você pensar, a gente tem muito mais empresas que fabricavam caixas de som no Brasil nos anos 80 do que propriamente aparelhos de som, né? Só você olhar aí, você vai ver quantas empresas que fabricavam caixas de som e não aparelhos. Então, só que esse ato que a gente teve nos anos 90, que são caixas que não são, na minha opinião, para áudio, são caixas para você escutar, assistir um filme, assistir uma televisão, e nos anos 90 era isso que era vendido. Então, em vez da pessoa entrar lá, vou comprar uma geladeira, vou comprar uma batedeira, já vou levar um som, o cara comprava um System 96, com caixa para música, para áudio. O cara comprava um System, sei lá, um Polyvox
um Polysystem 150 para áudio, música. Agora, se você pegar nos anos 90, dos 2000, você sentasse numa loja para comprar uma batedeira, você saía de lá com o quê? Um Roadster da Britânia. Né? Então, o que aconteceu? As empresas que faziam caixas para quem queria escutar música nessa geração, nessa época, não existiram disso daí. Quando o Fábio falou lá que ele tem uma dificuldade em encontrar falantes para utilizar nas caixas dele, é só você olhar, a gente vê aí, não tem mais. Quem que fabrica alto-falante, como ele mesmo falou, com suspensão acústica? Hoje é só cone seco, profissional, carro, profissional, carro. Não tem mais nenhuma empresa nacional que fabrique caixas para a música, e não para o batistaca do carro, e não para o som profissional, o PA profissional, né? Então, quando vem uma empresa, como a do Fábio aí, pelo que eu entendi, e mete a cara, enfia a cara lá para fabricar caixas, desculpe se o que eu vou falar, retrô e não caixas vintage, então, a gente tem que incentivar. Eu incentivo, eu não conheço o Fábio, mas no meu canal muitas pessoas vêm e perguntam: poxa, esse amplificador, que caixa ligar? Eu falo, então vai comprar uma Master 100, uma Master 120, não acha, não tem mais. Como o Fábio também falou aí, eu gosto de escutar o que as pessoas falam para poder depois falar. O que acontece? Ele mesmo disse, se você comprar um conjunto de som hoje vintage, a caixa é o que mais se deteriorou. Caixas de som você não encontra mais. Você encontra o amplificador, encontra o equalizador, encontra todas essas peças do equipamento vintage, que é o que eu gosto de conversar, e caixa você não encontra mais. Né? E é por isso que essas caixas pegaram preços elevadíssimos. E quando vem uma pessoa e volta como se fosse lá nos anos 80, querer fabricar caixas para justamente encaixar para essas pessoas que querem comprar um amplificador, querem comprar um receiver e não encontram caixas de boa qualidade para usar nesses equipamentos, parabéns. Obrigado. Ok. César, assim, tu tocou num ponto aí que realmente atiça o debate, é justamente esse ato que tu comentaste, mas a gente vai falar mais disso depois. Douglas, fala aí um pouco para nós aí. Voltando então? Voltando, vai lá. Bom, eu também, além dos equipamentos, eu tive várias caixas vintage, né? Sansui, Yamaha, essas caixas que faziam sucesso lá nos anos 80, né, final dos anos 70, e realmente tem um detalhe que a tecnologia evoluiu. Então a gente vê hoje uma caixinha JBL desse tamanho e dá um grave que a gente não acredita que sai dela, né? Essas caixas JBL portátil, então é inevitável, né? As coisas evoluíram e as caixas vintage, elas não tinham tanta tecnologia que elas conseguissem tocar bem lá na região abaixo dos 100 Hz. Então, às vezes as caixas, mesmo conceituadas, elas começavam a ter uma resposta deficiente lá nos 70 Hz, né? Algumas melhores começavam a deficiência nos 60 Hz, né? Então, caixas ótimas dos anos 70 e 80, elas cobriram bem ali a região dos 45 Hz, né? Só que eram caixas que eram praticamente, não tinha como comprá-las, eram caixas high-end daquele tempo. Então, claro, o Twitter conseguia ser muito bom, o mid-range conseguia ser muito bom, mas a região dos graves não era muito coberta de forma satisfatória. Então, uma coisa que eu percebi nas caixas vintage é a deficiência nos graves, né? Hoje em dia, com a evolução tecnológica, computadorização na confecção de caixas e de alto-falantes, né, já conseguem fazer um alto-falante pequeno, lá de 8 polegadas, consegue cobrir uma região que um alto-falante de 15, muitas vezes dos anos 70 e 80, não conseguia cobrir. Claro,
as caixas vintage tinham uma sensibilidade bem alta, era 92 dB, 93 dB, 96, porém, com essa sensibilidade toda, né, não tinha como elas conseguir baixar, né, conseguir cobrir, por exemplo, uma frequência de 30 Hz sem ter nenhum tipo de perda. Então, eu aponto um pouco essa deficiência das caixas vintage, né, que acaba deixando o som meio magrinho, né? Então obriga o uso de um equalizador, geralmente para acertar os graves, né? Porque as caixas vintage, a maioria tinha a região dos médios, dos 100 Hz até os 13, 14 kHz, muito boa, bem plana, bem flat, então não precisava de correção nenhuma, né? As caixas modernas eu vejo como, de certa forma, vantajosas, porque elas podem, né, sendo boas, podem dispensar o equalizador. Então, uma caixa moderna não muito cara já pode dispensar o equalizador. E uma caixa vintage, para dispensar o equalizador, teria que ser, de repente, uma Concert One, né? Por exemplo, uma caixa high-end dos anos 70. Então, a facilidade de a gente conseguir cobrir os graves, hoje em dia, é maior. Então, a gente consegue uma resposta melhor de graves numa caixa moderna com alto-falante muitas vezes de 8 polegadas, né? E não conseguia numa caixa vintage com alto-falante de 12 ou de 15. Então, passa a palavra. Ok. Eu vou aproveitar aqui, ó, e eu vou tentar sintetizar duas perguntas que apareceram aqui, e o GR é um cara que com certeza vai poder opinar alguma coisa. Olha só, a Sueli Leal, ela pede assim, para falar sobre as melhores caixas vintage nacionais. Eu vou tentar sintetizar duas perguntas e vou passar a palavra aqui pro GR. Repetindo aqui, ó, a Sueli Leal, ela diz assim, falar sobre as melhores caixas vintage nacionais. Vou juntar com a outra, VT Motos. As melhores caixas são aquelas que agradam aos seus ouvidos. Concordo em gênero e número. Tá? Bom, Gerry, fala um pouquinho sobre essas duas situações aí. Gostei muito da colocação, né? A ambientação, o nosso ouvido, o que a gente sente, porque isso é relativo. Eu escuto num par de caixas folk, né? São pequenas caixas que têm uma qualidade muito boa, mas também escuto caixas da década de 70 e 80. Acho que todas elas têm o seu lado forte, lado talvez que nem tanto como o Douglas falou. Aí você vai colocar ali o ambiente, o tipo de música que você vai ouvir, o recurso que você tem no teu amplificador. Então eu acho que dá para extrair o lado bom de quase, ou digamos, quase todas as caixas de som, né? Então não é uma regra, não é uma coisa assim, é isso, pronto, aquela ali é a caixa melhor. Talvez ela vai ser muito boa para uma música clássica, aquela outra caixa é muito boa para um ambiente maior, um ambiente menor. Então é mais ou menos por aí o caminho, né? Ok. Pessoal, eu vou tentar sintetizar algumas situações aqui, e eu vou usar a palavra, e eu vou tentar ser bem rápido, até para promover, tá? E dar mais tempo para os nossos convidados aqui da live. Tá? Bom, essa questão de caixas e alto-falante tem uma situação que é chamada evolução, mas teve duas situações de grande evolução, tá? No que eu vejo, uma que foi assim, fundamental, é um divisor de águas, que é a questão do uso dos parâmetros TS para projeto de alto-falantes e caixas acústicas, tá? Isso aí é um divisor de águas, tá? Antigamente o sistema de um projeto de uma caixa era empírico, muitas etapas eram empíricas, ou seja, monta e traça a curva, tá? E hoje em dia não, os parâmetros TS nos dão um atalho e uma certeza
muito boa. Então a gente com isso tem modelos matemáticos que a gente consegue otimizar tanto o projeto do alto-falante quanto o projeto da caixa acústica. A outra situação que eu vejo são os materiais. Os materiais usados nos alto-falantes, eles evoluíram na questão de materiais usados em suspensão, nos cones, nas bobinas, nos adesivos. Tá? Isso é uma situação bem interessante. Adesivos mais resistentes, que suportam temperaturas mais altas. Então realmente isso é uma situação, são situações muito importantes. Também acredito que as caixas vintage, ou seja, lá anos 60, 70, 80, como o Fábio falou, elas sofreram muito, sofreram com o tempo, sofreram com tecnologias não modernas comparando com os atuais, mas eu acredito que tenha caixas aí, claro, dependendo do estado de conservação, que dá para se fazer boas manutenções, vamos dizer assim, tá? Aproveitando aqui, ó, o Fernando Gubitoso pergunta para o Douglas ou quem puder responder. Bom, vou dar uma resposta rápida aqui. Ele pede assim, ó, para quem conhecer a caixa CCS L1800, tá? O que tem para me dizer sobre ela? Bom, eu vou fazer um comentário rápido aqui, ó. A CL 1800 eu não conheço, mas eu conheço a CL 1200, até porque foi uma caixa que a gente fez um bom trabalho de restauração, digamos assim, na caixa e alguns tweaks nos alto-falantes. É uma caixa que usa alto-falantes, bons alto-falantes da época, robustos, uma caixa extremamente robusta, tá? É formidável, só o peso da caixa é uma coisa assim incrível. O acabamento, e nessa questão, tá, da qualidade auditiva, como é de praxe, tá? Eu sempre comento assim, ó, eu evito fazer esse tipo de comentário porque existe a questão pessoal. Então eu recomendo assim, ó, quem puder, eu acho que vale a pena escutar e tirar as próprias conclusões, ok? Do conjunto 60-60, né? Não, do conjunto 60-60 era 1800. A 1200 é uma irmã menor, vamos dizer assim. Bom, pessoal, para os debatedores aqui, tá? O pessoal está participando aqui. O Fábio é o próximo que vai falar aqui agora. Estão te perguntando aí a questão dos materiais que tu usa no projeto, tá? Tu já vai responder aí, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só participar o chat, tá? Abílio Pereira Neto, as Master 220 são 8 ohms, mas me explica, tem dois alto-falantes, cada um é 4 ou 2 de 16? Abílio, eu inclusive fiz um vídeo, tá? E ali a gente falou em detalhes. Inclusive eu até peguei o manual da Master 220 para falar a respeito sobre essa questão da impedância dos alto-falantes. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, até para não ocupar muito aqui o debate. Tá? Isso é uma coisa importante, que a gradiente no manual ela fala que a impedância é uma, mas que em determinados pontos a impedância pode baixar a 5 ohms, tá? Isso é um detalhe assim, ó, recomendo que tu olhe o vídeo, lá a gente explica direitinho essa situação da Master 220, tá? Deixa eu vir mais pra cá, replicantes, gradiente, Master, tá? O replicante 78, tenho caixas gradiente Master 100, 220 concertuando. E também caixas de projeto Novik e caixas de projeto Silênio. CL700 e CLW80. Realmente, show de bola as linhas. Tá. Ed Pavan, Douglas, falamos essa semana sobre uma questão de som
bom ou hi-fi? Suas caixas são do it yourself? Estou perguntando porque o valor das torres bem conceituadas estão um absurdo de caro. Douglas, guarda essa pergunta aí que tu responde na sequência, tá? Tá. Fábio, pode responder aquela pergunta ali do participante ali, que ele está te perguntando ali quais são os componentes. Os acessórios, o material que tu usa O segredo. nas tuas caixas. Certo. Então, peraí. O que aconteceu aqui? Compartilhei aqui. Vocês, o Douglas, você que compartilhou isso? Foi o Douglas que está colocando as imagens. Ah, tá. O Douglas tá compartilhando aí, né? Bom, vamos lá. As nossas caixas hoje, né? Nosso principal produto está baseado nos alto-falantes em Kevlar. Né? E em Kevlar, o cone é importado, né? A gente fez uma importação de um lote de cones, tanto de 6 polegadas, 5 polegadas, 4 polegadas. E aí isso é fabricado, o alto-falante é fabricado para nós aqui, para uma empresa também daqui de São Paulo. Né? Os parâmetros dos alto-falantes, eles são, eu que defino, né, qual é a característica dos alto-falantes. Né? Eu quero um alto-falante para médio, médio grave, mais para grave, um subwoofer, enfim. Então, eu determino, né, essa característica para o fabricante e ele fabrica, né, esse produto para nós. Então, ele é componentes importados, porém montado aqui no Brasil, fabricado. Isso a gente está falando dos alto-falantes de Kevlar, né? Aí, o alto-falante da TA35, que tem aquele conezinho prata, deixa eu compartilhar aqui também. Deixa eu entrar aqui na... Então, aqui, ó, a Bookshelf TA35, né? Esses alto-falantes aqui são alto-falantes importados, tá? Então, alguns produtos nossos realmente, e os tweakers, todos também são importados. Aqui no Brasil, não conheço uma fábrica que produz aí tweakers domo de seda, né? Então, nem qualquer outra especificação, tipo Gibbon, né? Então eu importo todos eles. Né? Então, vamos entrar aqui, ó, na de Kevlar para poder visualizar a característica principal dela. Aqui, né? Então, esse é o cone de Kevlar. Não sei se vocês já estão vendo aí na tela, né? Tá aparecendo. Então, esses aqui são fabricados para nós, aqui, exclusivamente para nós aqui no Brasil. Né? Agora deixa eu comentar sobre outro produto aqui, que eu não sei se ela vai estar disponível aqui, porque infelizmente a gente teve que descontinuar. Né? Já não está aqui. Ó. A gente estava comentando aqui sobre o visual, um visual vintage, né? Mas ali o César comentou mais um retrô, né? Então tá aqui, ó. Esse é um modelo aqui que é a TA200. Infelizmente a gente teve que tirar ela da disponibilidade de venda, porque esse alto-falante de 5 polegadas, nosso estoque finalizou. Vai demorar um pouco para importar aí novas unidades. Então, a princípio, a gente não vai ter mais esse modelo aqui disponível para comercializar. Então, deixa eu voltar aqui nessa parte de vintage. Ó, aqui tem um desenho, né? Tem uma caixa 2 vias. A gente não produziu ela ainda, mas é aquela do alto-falante premium que eu comentei, né? É uma de 15 polegadas e uma de 12 full range.
né? É um projeto específico de um cliente que ele tem alta sensibilidade para tudo, né? E esse full range, ele, né, na documentação do alto-falante, ele sobe até 17 a 18 kHz. E aí ele comentou que isso para ele estava ótimo, né? Então, quando chegou os alto-falantes aqui para mim, eu fiz o teste, realmente ele sobe muito bem, é um alto-falante fantástico, né? E nos próximos dias a gente vai iniciar aí a produção dele. Esse é o alto-falante full de 12 polegadas e esse é o de 15, né? Então, são importados, né? Então tem um mix aí, né? Alto-falante nacional, o nosso é nacional, fabricado aqui no Brasil, né? Como a gente está comentando. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Basicamente é isso, né? Aqui as torres. Só pegando um gancho, né? A gente já respondeu essa pergunta, né? Sobre essas torres aqui, ó, de 5 polegadas. Você estava falando sobre caixas com alto-falantes pequenos para reproduzir graves ali, né? 45, 40 Hz. Esse aqui é uma caixa que reproduz nessa frequência, né? Então é possível, né, uma caixa com torre bem projetada, ela reproduzir até 40 Hz alto-falantes de 5 polegadas. É algo assim inacreditável, né, pelo projeto, é bem bacana, né? Como essa daqui tem dois woofers de 8 polegadas, né? Já tem uma força de grave e desce a 35 Hz aqui, né, essas torres. 2 de 8. Essa aqui é uma caixa que está finalizando aqui a produção dela, né? É uma caixa 4 vias, é uma caixa com alto-falantes Celestion, né? Tanto o woofer, o médium grave e o driver são Celestion. Somente o tweeter, o super tweeter aqui, que é um Beyman, né? É uma caixa de 1 metro de altura, tem 60 de largura e 60 de profundidade. Eu ainda não postei a foto que eu tirei lá na empresa hoje, ontem, para ver ela melhor. Tem uns vídeos, acho que eu postei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou rodar um vídeo aqui, senão não vai dar muito certo. Não veio uma foto dela aqui em pé. É uma caixa que ocupa um bom espaço ali. Só para conhecimento de quem está acompanhando aí, né? Uma caixa que eu estava comentando com o Douglas, né? Essa é uma caixa com aspecto vintage, mas é moderna, né? É uma retrô, né? Como diz o César, né? Então, é isso aí. Douglas, aqui ó, o Ed Pavan, ele comenta aqui ó, falamos essa semana sobre essa questão de som bom ou hi-fi. Suas caixas são do it yourself? Estou perguntando porque o valor das torres bem conceituadas estão um absurdo de caro. Ô Ed, tudo bem? Sim, Ed, essas caixas eu mandei a fazer na marcenaria, né? Eu desenhei e são meio mal feitas, né? O alto-falante fica para fora, não tem rebaixo, é uma caixa meio agrícola, né? Mas ela tem vários anos de estudo ali nela, tá? Então, as primeiras caixas que eu fazia, a primeira torre que eu fiz, acabei botando os dois alto-falantes no mesmo volume, tá? Isso eu percebi que é melhor a gente separar os volumes, cada alto-falante ter o seu próprio volume e seu próprio duto. Eles estão em série ali, são dois alto-falantes de 5 ohms e tem um volume mais ou menos de 30
litros para cada um. Hoje em dia, se eu fosse fazer ela de novo, né, a gente sempre está pensando em atualizar e melhorar, né, eu colocaria um pouquinho mais de volume, uns 35 litros dos woofers embaixo, e diminuiria aquela câmera de cima. Ela é 3 volumes de 30 litros. O mid-range ali em cima, o mid-range do Twitter está numa câmera só para eles. Eu fiz uma câmera porque eu pensei em um dia ter um corte baixo, por exemplo, os woofers ali embaixo trabalhar até uns 400 Hz, e ali em cima eu ter um mid-bass que seguisse o trabalho. Por enquanto ela não está assim. Esse mid-range que tem nela, ele é selado atrás, então o volume de cima eu não estou usando. O volume está ali só para constar. Então por isso que eu refaria ela um pouquinho diferente, né? Um pouquinho maior embaixo, 35 litros para cada alto-falante, e diminuiria ali a parte de cima. O mid-range é um mid-range importado, não é caro, tá? Um mid-range para fora do Brasil é um mid-range barato, tá? Então tem lá na parte Express, é o mid-range da Dayton Audio. E o Twitter ali em cima, para quem acompanha meus vídeos aí, é um Twitter chinês. Tá? E eu fiz um vídeo aí com vários levantamentos de curva de Twitters, né? E mostrei ele. Levantei a curva dele no RTA, né? Para mostrar ali o quanto constante é a resposta de frequência. Então, hoje em dia, Twitter, mid-range é fácil de conseguir assim com um resultado bom, né? O problema é os graves mesmo. Como a gente não tem indústria de alto-falante aqui no Brasil, a gente não tem, eu digo indústria para alta fidelidade, né? Indústria de alto-falante para alta fidelidade. A gente não tem muita saída para compor as vias de graves, né? Até eu tenho uma empresa que eu acho legal, que é a NAR Alto-Falantes, eles fazem os modelinhos de Kevlar, e eles têm uns subs lá, de 8 polegadas, eu acho bem interessante. Até pensei em fazer essa caixa com aqueles woofers, mas eles têm uma sensibilidade um pouco baixa, tá? Então, esses woofers aqui que eu uso são woofers OIM, é usado em alguma montadora de microsystem, de mini-system, não sei direito como é que chama hoje em dia. Só que eles estão modificados, tá? Eles estão modificados para descer um pouquinho mais. Os originais, do jeito que está no microsystem, não descem tanto assim. Né? Por isso eu consigo aqui com esses woofers um F3, um F3 de 35. Tá? Não sei se era isso o que tu perguntou, Ed. Mas falei mais ou menos a constituição dessa caixa. Tá? O crossover, eu sempre uso o relay, porque ele evita um pouquinho os cancelamentos de fase, né? Então as vias ficam a uma certa distância uma da outra. Então, crossover relay que está nelas. Eu mesmo enrolei, tá, com um carretel de linha de pescar, ali vendo algum programa de TV e enrolando devagarinho. A gente faz cálculos disso em sites e aplicativos de celular. Baixa lá um calculador de crossover relay e descobre lá quais são as bobinas e os capacitores que tu precisa. E aí tu vai precisar de um indutímetro para enrolar a bobina e conferir se tu chegou na indutância que o software, o aplicativo, pediu para ela. Né? Então o que eu faço? Eu enrolo um pouco, né? Quando eu penso, já está bem grande, acho que já deu. Eu pego um estilete e dou uma apertadinha no fio, né, com o indutímetro, e confiro a indutância. Eu não aperto o estilete até cortar o fio inteiro, né? Eu só dou uma marcadinha no verniz para conseguir medir a indutância da bobina naquele ponto. Se faltar fio, eu enrolo mais um pouco e checo de novo, e se sobrou fio, desenrolo um pouco. Tá? Então, basicamente é isso aí. Ok. Tem o Ismael Calazans, ele faz uma pergunta para mim, mas quem tem uma dessas caixas da pergunta é o GR, então eu vou passar essa pergunta para ele e depois eu vou tecer um comentário, tá, Ismael?
O Ismael dá boa noite a todos e ele me pergunta assim, ó, Walter, qual o seu conceito sobre a Concert 2 da Gradiente? É muito diferente da Concert 1? Fala alguma coisa aí, Jair, para nós. Ainda estou, digamos assim, há pouco tempo com a Concert One, né? Sim. Ainda, digamos assim, descobrindo algumas coisas dela. Não tive a oportunidade de ouvir a Concert 2, né? Até estava no gancho aí para falar sobre essa questão de, né, porque a gente vai para o presente, vai para o passado, acho que esse é o nossa tônica de hoje, né? E a dificuldade aí, daqui a pouco você está conseguindo reposições dessas peças se quiser manter a originalidade, né? Posso dizer que estou bastante satisfeito com as Concert. Ela não está no ponto ainda desejado, mas tem dado muitas alegrias. Realmente era algo para a época de ponta, né, Walter? E tenho muito que aprender ainda sobre elas, né? Estou fazendo experimentações, agora estou usando o sistema enfim, sim, dividindo. sistemativo. Então, boas surpresas. Não está no ponto ainda, né? Mas a Concert 2 não tive o prazer ainda, né? Apesar de algumas coisas a gente saber que elas estão próximas aí. De repente, tecnicamente, tu dá uma explicação melhor aí. Não. Bom, Ismael, assim, ó, infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar com a Concert 2, tá? Vou arriscar um palpite. Eu acredito que ela deva ter o desempenho que é esperado por uma caixa do nível dela, tá? Ou seja, no momento em que a gente olha as caixas da Gradiente num geral e olha a Concert One, eu imagino que as Concert 2, mesmo sendo uma caixa mais simples em relação à Concert One, mas pela qualidade dos componentes ela deva responder à altura, tá? Torço para que não leve muito tempo e que isso aconteça, que eu possa ter a felicidade de trabalhar com uma Concert 2. Em comparação com as Master, te interrompendo um pouco, ficaria próximo da 120. Eu digo em termos de 12 polegadas, a potência. Mas as propostas são diferentes. Eu já ouvi falar que as Concert é voltado um pouco para a música clássica. Isso, e as Master para mais música pop. Bom, pessoal, eu vou fazer alguns comentários tentando juntar algumas situações até o que as pessoas estão falando, justamente porque para que esse debate propicie mais tempo para os convidados. Bom, em primeiro lugar, pessoal, tem a questão do gosto pessoal. Então, por isso que eu sempre recomendo assim, ó, independente de ser uma caixa vintage, uma caixa antiga, uma caixa moderna, enfim, se puder, escute e avalie, tire suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Como eu disse há pouco aqui, os parâmetros TS foi um divisor de água, tá? Lá na época da década de 70 e 80, talvez até por uma questão de custo, por uma questão talvez de desconhecimento de alguns fabricantes, justamente dessas questões e até de estrutura para poder desenvolver uma caixa com uma melhor resposta, a maioria delas usava alto-falantes do mercado, ou seja, de fabricantes do mercado nacional. Cito ali Silenium, Novik, Bravox, tá? Eu, na experiência que eu tenho aqui das caixas que eu peguei, dentre elas, várias delas sendo abastecidas com esses 3 fabricantes e que eu citei, o que a gente nota? É justamente a questão que a maioria dos comentários soa, é justamente na resposta dos graves. Por quê? Porque é nítido, a gente tira o alto-falante, mede a frequência de ressonância, e a frequência de ressonância mais alta
Então isso é um dos requisitos para que eu tenha uma resposta melhor num grave, tá? Já a gradiente, a gente nota uma situação diferenciada. Então, quando eu tive o prazer ali de trabalhar já 2 vezes com o Master 220, com a própria Concert One, e que a gente mede a frequência de ressonância, e aí a gente faz umas contas a respeito de volume de caixa e sintonia do duto, a gente nota e é justificável, fica bem claro de entender do porquê que essas caixas elas conseguem responder a um grave mais baixo, tá? Mais uma vez, infelizmente, eu não vou poder tecer maiores comentários sobre a Concert 2, mas a Concert One é daquelas caixas assim, ó, bem construída, bem robusta, bem acabada, os alto-falantes de primeira linha, com vários recursos, ela já vem já com recurso ali para a gente poder entrar com o sistema ativo. Então, eu diria assim, ó, quem tiver a oportunidade, que no mínimo se dê essa oportunidade de ouvir as Concert One da Gradiente. Bom, vamos passar agora a palavra aí pro Fábio. César está de volta. César está de volta? Uma pergunta atrasada. César? Tá de volta, sim. Tô aqui. Opa, tá. César, seguinte, assim, ó, fala um pouco sobre as caixas vintage no sentido assim, ó, acredito que vários modelos já passaram pela tua mão, tá? Fala um pouco aí dos modelos, do que tu pensa delas, enfim, faz uma narrativa aí a respeito dessas caixas aí. Então, assim, né, eu peço desculpa por não ter perdido um trecho aí do comentário dos colegas, mas eu gostaria de comentar algumas coisas que foram ditas aí. Certo. CL, opa, tudo bem? Então vamos lá. CL 1800 CCE. Para quem está com dúvidas dessas caixas, eu vou dar, para quem acompanha o meu canal, viu que eu adquiri uma linha System One. Uma linha System One, eu adquiri e adivinha qual eram as caixas que a pessoa tinha com essa linha System One? CL 1800 da CCE. Então, se alguém estava com dúvida com relação a CL 1800 da CCE, né, não tenha dúvida. Ela era oferecida, para você ter uma ideia, no System One. Então, quer dizer o quê? Se o vendedor e o comprador da época aceitaram negociar a caixa CL 1800 para tocar num System One, pode ir direto na caixa, porque é uma excelente caixa. Eu já escutei várias e tem um som que, apesar de muita gente falar assim, o cone seco, o cone, o Twitter é aquele tweetzinho tipo uma cornetinha. Não, pode ir que é uma caixa muito boa. Inclusive, vou dar um pitaco aí, que é o seguinte, é muito melhor do que Concert 2. Tá? Desculpa, eu gosto de alfinetar. No meu canal, o pessoal sabe que eu falo a verdade e sou sincero. Sinceramente, Concert 2, desista. Você quer comparar Concert 2 com Concert 1, não tem comparação nenhuma. A Concert 2, woofer seco, comparar com 2 woofers com suspensão de 10 polegadas e um de 12 polegadas. O Twitter da Concert 2, claro, tem sempre aquele detalhe da vivência da caixa, né? Mas você pegar um Twitter de Concert 2 e querer comparar com o Twitter da Concert 1, zero, não tem comparação nenhuma. Quer dizer, não tem como comparar um Twitter de Concert 1 com qualquer outra coisa. Mas Concert 2, na minha opinião, Concert 2, Concert 3, não quero, né? Mas Concert 1, Concert 2, Concert 2, Concert 3, zero. Pra mim, né, o som vai numa Master que é melhor, na minha opinião. Essa é a minha opinião com relação a isso, tá? E uma coisa que você falou aí, com relação ao ouvido, né? Então, digamos assim, sempre escute as caixas, sempre escute. Não adianta você querer opinar com aquilo que você escutou alguém falar, que alguém te disse, alguma coisa assim. Sempre falo no meu canal,
o que você acha disso? Eu acho isso, mas eu aconselho escutar. E um outro ponto, na minha opinião, que você tem que sempre relevar na hora de escutar a caixa é o ambiente. O ambiente é muito importante, na minha opinião. Eu vou contar uma história bem rápida aqui, que é o seguinte: eu odiava Master 220. Simplesmente odiava. Falava assim, essa caixa é uma porcaria, não toca nada. Nunca tocou nada, peguei mais de 10 na minha mão, nunca tocaram nada. Por quê? Porque eu sempre escutei em ambiente aberto. O que acontece? Eu pegava a caixa, ia fazer um teste, era ambiente aberto. Loja aberta, né? Porta aberta. Você vai escutar aquela caixa, ela fica chacoalhando de frente para tudo que é lado e não dá grave. Não dá grave. Mas por quê? Por causa do ambiente. E eu mudei de opinião no dia que eu entrei dentro da casa de uma pessoa. Normalmente, quando você comprava os equipamentos, ele já vinha com defeito. Você carregava os equipamentos sem nem testar, né? Mas nesse dia, eu entrei uma pessoa tinha uma linha Exotec, e eu fui lá, ela tinha Master 220. E nem era H2, era o A2 que estava lá. E aí ele falou assim, pô, tá aqui o equipamento, vocês querem levar, pode levar? Daí eu falei assim, não, então vamos levar. Você não quer escutar antes? Eu, pô, beleza, vamos escutar então. Aí ele ligou a Master 220 no A2, sem equalização, coisa que o nosso amigo Douglas não gosta, P2, direto no A2, na Master 220. Quando ele ligou aquilo, eu falei assim, não é possível. Aonde que está o H2 escondido aí? Tem um H2 escondido, não é possível que está tocando isso daí. Por quê? Porque era um quarto de 3x3, 2x2. Cara, o grave que deu aquilo, eu simplesmente falei assim, não é possível. Então, uma das coisas importantes que o Walter sempre fala aí, que é o seguinte: cada ouvido é um ouvido, né? Então você pode se agradar com aquele som, e eu posso não me agradar com aquele som. Eu tive um preconceito com essa caixa por anos, por mais de 10 anos, com preconceito de Master 220, só que eu nunca escutei ela no lugar certo. Quando eu escutei ela no lugar certo, pá, mudou. Tudo mudou. Eu simplesmente falo assim, cara, olha o som da caixa, olha o grave que essa caixa dá, é impressionante, você entendeu? Por quê? Porque estava no lugar certo. E eu sempre escutei ela no lugar errado. Outro ponto que eu escutei o pessoal falando é com relação... infelizmente, eu tenho que discordar, né? Mas eu tenho um outro sentido de escutar som, entendeu? O Douglas quer o som perfeito, graves perfeitos, alinhados. Infelizmente, eu venho do ramo profissional, venho do ramo PA, então eu gosto de caixa profissional. O pessoal que acompanha meu canal sabe, é caixa profissional, eu gosto de caixa profissional, e o grave tem que estar pesado, não adianta, isso aí não adianta. E uma coisa eu vou discordar, que é o quê? Lá nos anos 80, falando de caixas vintage, eu cheguei a entrar, para você ter uma ideia, em sala que o cara tinha um System One, com 4 caixas e tudo mais, sala de 100 metros quadrados. O cara tinha 100 metros quadrados de sala. Então, agora eu pergunto para vocês aí, como que você vai ligar um System One, qualquer amplificador, com uma caixa dessas pequenininha, numa sala de 100 metros quadrados? Será que vai dar som? Será que vai dar som? Será que tem o mesmo? Você vai conseguir sentir o mesmo grave que você sente no teu 2x2 ou no teu 3x3? Então, por isso que eu toco no ponto do lugar aonde você vai escutar. Então, eu particularmente não gosto de caixa moderna, não tenho... alguém me ofereceu uma caixa moderna no meu equipamento, fala assim, cara, vale 100 mil reais, ele está te oferecendo o teu som que vale 10, 20. Não quero, não tenho o que fazer com caixa moderna. Você entendeu? É o meu ponto de vista, né? Mas, e essa é a questão. A questão é a seguinte: hoje os ambientes são muito menores, né? Nos anos 80 o cara tinha que ter um System One com 4 Master 220, não, 4 Master 200 numa sala para poder tocar o som tranquilamente, porque o cara tinha 100 metros de sala. Hoje em dia, apartamento não existe mais salas de 100 metros quadrados em casa nenhuma. 100 metros quadrados, o cara monta lá um pombal com 5 prédios e não tem mais isso. Então, essa é a diferença. Você ter uma caixa pequena, moderna, num ambiente pequeno, beleza, vai te servir. Agora, num ambiente grande, eu acredito que realmente não... E ao contrário também. Ao contrário. O Walter fez aí... Desculpe se eu estiver me prolongando, você me corta aí. Mas o Walter fez um vídeo sobre W-Warner, né? E uma vez eu entrei dentro de uma casa tocar uma festa de 15 anos com W-Warner dentro da casa da mulher. Você chegava lá, não tinha som.
Os telhas tremendo, tudo tremendo, mas cadê o som? Não tinha som. WORN é tiro longo, que a gente chama. Quer dizer o quê? Você tem que estar a 10 metros de distância da caixa para sentir o grave no peito. Senão você não consegue. A gente enfiou 2 WORN dentro da sala da mulher e telha tremendo, tudo tremendo, e o grave não vinha grave, não tinha grave. Voltando àquele detalhe, lugar. O lugar é muito importante também. Então, cada projeto, por isso que antigamente existiam os projetistas, né? O cara chegava assim, aonde você vai pôr? Aonde você vai escutar, né? E aí sim ele projetava uma caixa para você injetar no lugar. Então, o ambiente, um ponto que eu quero dizer, o ambiente também influencia nas caixas que você vai escolher, no projeto das caixas que você vai escolher, né? Ok. Fábio, aproveitando esse gancho aí do César aí que ele comentou, a respeito aí dessas caixas modernas, atuais agora, justamente essa questão assim, digamos de som para sala, tá? Digamos, som para audiófilo, e a diferença aí do som mais pesado aí, porque isso pode parecer óbvio, mas dá muita confusão nisso aí, tá? Fala um pouquinho a respeito disso aí. Vamos lá. Eu concordo aí até em partes com o César aí, né? Uma sala muito ampla, 100 metros quadrados, uma bookshelf não vai cobrir aí, com certeza, a sonoridade da sala. Por isso que hoje a tendência aí do mercado é o pessoal utilizar um subwoofer junto, né? O sistema 2.1, e aí faz o complemento de grave. Isso é a tendência do mercado hoje. Hoje o pessoal acha que bookshelf, né, é realmente região de médios e agudos e você tem que ter um subwoofer. Eu não concordo muito com isso, mas isso também tem a ver com estilo musical, o espaço, como o César, por isso que eu falei que eu concordo em partes, porque o César tem razão, a questão do ambiente. Vai depender do espaço, né? Se é a minha sala aqui, por exemplo, eu tenho uma torre aqui, ó, não sei se você vai dar para ver, de 5 polegadas, né? E ela preenche toda a minha sala aqui, deve ter, sei lá, uns 20 metros, 25 metros quadrados aqui, mais ou menos. E ainda tem a sala de jantar aqui aberta, então acaba, mas enche, né? Enche bem. Claro, tem um subwoofer também, porque aqui é um home theater, né? Então, só utilizo o subwoofer para filmes, né? Quando eu vou utilizar aqui, eu ouvir uma música estéreo, eu já desabilito lá o subwoofer, porque eu prefiro dessa forma, um som estéreo, né? Com relação aí às caixas maiores, né? Tem um peso de graves melhor, preenche muito mais o ambiente. Isso eu acho que faz mais sentido em ambientes, de fato, mais amplos, né? Num espaço menor, acaba tendo saturação, acaba tendo graves embolados, né? O César comentou ali, né? Tremendo todo o telha lá e o grave não tinha no espaço. Isso realmente acontece, né? Eu estou bem preocupado, né, com relação àquela caixa que a gente está produzindo de 15 polegadas. A minha salinha de audição lá tem 4x3, né? Então não vai dar para a gente ouvir aquela caixa lá direito, né? A gente vai ouvir num volume bem baixo e olhe lá, porque se a gente aumentar um pouquinho, a gente vai ter saturação de tudo, quer dizer, vai embolar grave, a gente vai ter problemas com isso aí, né? E aí, vocês estavam comentando sobre a Master, né? Eu tenho um cliente que tem a Concert One, né? E ele tem 2 pares de caixas minhas lá, né? Tem essas mini torres são 2 woofers de 5 polegadas e ele muda, né, o tipo de som de acordo com tipo das caixas, né? Tem a Concert One e tem as mini torres. São pequenas, mas ele gosta de ouvir no chão, né?
né? Porque ele acha que a caixa no chão é que apresenta graves melhores, né? Então ele nem usa pedestal ali para as mini torres. E aí ele tem 2 sets na sala dele. Tem lá um Gamut e tem um Sansui, é o G23.000, é isso? Não lembro agora. G22.000. 22.000, acho que é isso aí. Então, eu acho que as Concert One deve estar ligado nesse G22.000 e as mini torres, ele inverte, ele faz, e tem 2 tapes de rolo também. Ele gosta de brincar e mudar um pouco o estilo, né? Ele está mais nessa linha audiófona, né? Então, como o próprio Douglas, acho que você também não gosta de equalizador, Douglas. Acha que o equalizador acaba não contribuindo, né, com o resultado sonoro. Tem dois usos, né? Às vezes a caixa exige o uso do equalizador. Sim, Então, sim. nesse caso, tem que usar, não adianta, né? E tem outro caso que a caixa não precisa mais do equalizador, então aí dá para dispensar, né? Até eu estou preparando uma playlist sobre equalizador, em seguida vai sair aí no canal. Ah, legal. Então, só para finalizar, né, a gente está falando sobre essa questão do equalizador, né, de usar ou não usar ali. Realmente é isso aí. Todo projeto que a gente desenvolve lá, né, na Tropic, a gente procura, né, produzir caixas que não necessitem de equalizador, né? Sempre bem projetada, com normalmente duto traseiro, né? Raras exceções o cliente pede para colocar o duto frontal, quando acontece de colocar a caixa dentro de um nicho, né? Uma bookshelf dentro de um nicho aí, a gente faz o duto frontal, né? Então, isso acaba modificando um pouco o projeto, mas o resultado, eu particularmente não sou muito adepto, né, a duto frontal, prefiro posicionamento de caixa, posicionar a caixa melhor para dar o resultado dos graves do que o duto frontal, que, ou seja, não tem tanta essa necessidade, né, de posicionar ela bem em função do duto ser frontal, né. Eu acho que a resposta melhor de graves para preencher o ambiente é com o duto traseiro, né? E eu acho que a maioria das vintages, se não for aí a totalidade, são dutos frontais ali, né? Não sei se isso também um ponto em que coloca uma certa deficiência aí nos graves das caixas, né? Então, tenho a certeza disso, mas eu acho que em função, né, do duto frontal, eu acho que tem uma perda um pouco maior aí em cima disso. Isso aí. Ok, só assim, ó, pessoal, eu vejo aí, ó, que nem o Douglas está acompanhando o chat. Quem estiver acompanhando o chat e ver que tem uma pergunta específica e quiser responder, pessoal, eu aqui estou fazendo a função do roteador, tá? Eu estou roteando, despachando, digamos, os assuntos. Tem cada vez mais participações, mais opiniões, questionamentos. Então, por favor, Fábio, César, Douglas, se vocês estão acompanhando o chat e vê que tem uma pergunta específica para vocês, por favor, tá? Podem responder tranquilamente. Eu estou na função de roteador aqui e de vez em quando dando uma opinião, ok? Douglas, fala mais um pouco aí para nós aí a respeito aí dessas suas experiências aí das caixas. E se quiser responder uma pergunta específica também, por favor, à vontade. Tá certo. As minhas primeiras caixas eu fiz lá nos anos 80, final dos anos 80. Serrei umas tábuas tudo torta lá, com serrote, não tinha serra nem nada, e montei umas caixas com os alto-falantes de Novik lá de suspensão acústica. Enchi de fibra de vidro, fiquei me coçando uma semana, e a caixa tinha uma performance baixa,
tá? Não ficou boa. Ela não tocava alto, não tocava grave, ficou uma porcaria, né? E aí depois disso, alguém sobrou numa discoteca, a gente chamava de discoteca, né? Sobrou numa discoteca uma torre de, acho que chama de gangorra, sei lá, alguma coisa assim. Uma caixa que tem uma saída angulada assim do duto lá. Aí sobrou uma caixa dessas, me deram, eu serrei ao meio e fiz 2 caixas. Aí ficou melhor, né? Consegui os outros fones de 15 lá também da Novik, já começou a tocar alto, né? Mas tocava de, por exemplo, 60 Hz para cima, né? Aquela caixa lá com aquele baita daquele duto, né? Só dava batida seca, né? Eu também tive nesse ramo de tocar em casamento, em 15 anos, em aniversário. Então, quando eu via que o salão era muito grande, eu procurava um canto e virava uma das caixas de grave para o canto e a outra eu colocava em cima, que fazia um pouco de grave e um pouco de médio grave. Então me apavorava com o tamanho do salão e tinha que virar uma para o canto da parede, né? Fazia um ângulo lá com o canto para ter graves. E depois disso acabei me mudando, né? E tive que me desfazer dessas torres aí que eu tinha, essas torres de discoteca que foram encerradas ao meio, deixei por lá. Eu mandei fazer umas caixas aqui, onde eu vim morar, com o mesmo alto-falante de 15 polegadas, com o D250 e com o Super Twitter. Então ficou uma caixa de 100 litros, só dava a batida seca, né? Uns alto-falantes de Novik de cone duro. Aí eu sempre tive junto com isso uma CCE CL 660, e essa sim eu fui aprimorando, coloquei uns alto-falantes da Pioneer, aquele MPP, que era famoso. Nossa, essa tocou muito melhor do que as minhas caixas de os alto-falantes de Novik de 15 polegadas. Aí nessa eu comecei essa busca, né? Depois, essa caixa aí eu tinha uma corneta pequenininha da Selenium, aí fui trocando para o mid-range de papelão. Aí com o tempo eu tirei o Super Twitter da Snake, que é bem bom aqui do Super Twitter, coloquei um Twitter de cone de papel, né? Então quer dizer, comecei a modificar a caixa para que ela tivesse uma característica de mais fidelidade, né? Aí com isso veio o Twitter de seda, com isso veio também o mid-range com câmera própria, né? Câmera traseira própria. E com isso também veio a troca dos alto-falantes, que era de carro. Eu coloquei um alto-falante feito para mais fidelidade, alto-falante de graves, né? E aí eu fui evoluindo minhas caixas, né? Fui trocando os componentes para componentes cada vez mais flat, né? E aí acabei chegando nessas torres que vocês podem ver no meu canal. Ultimamente eu tenho feito umas demonstrações dela. As demonstrações que eu faço não são para exibir a caixa, né? Eu faço as demonstrações para mostrar que o som flat não é o som de microsystem portátil, né? Quando se fala em som flat no Brasil, as pessoas logo imaginam aquele som de rádio portátil, né? Sem grave e sem agudo. E aqui no Brasil a gente não tem como chegar a essa conclusão porque a gente não teve muitas caixas boas. Todos os períodos existiam caixas boas, tá? Mas a probabilidade de existir uma caixa boa hoje que consiga cobrir os graves é maior. Não quer dizer que a indústria vá fazer isso, tá? Pode ter um monte de caixa aí de system pronto, por exemplo, um system por exemplo, né, um Sony, sei lá, que não cobre ali os 40 Hz para baixo. Pode acontecer. Então, às vezes o alto-falante é feito para uma sensibilidade maior que não dá direito de cobrir aquela faixa, né? Então, hoje tem possibilidade de fazer caixas melhores, mas a indústria pode querer fazer caixas boas ou não. Então, essas caixas aí que eu cheguei aqui, né, elas foram um estudo, né, de muitos anos, e o ponto determinante que me ajudou a montar caixas melhores foi o sisteminha DATS, um utilitário que eu tenho, que eu consigo medir os parâmetros dos alto-falantes. Então eu vou no comércio, compro um alto-falante
barato, né, que é o que a gente consegue aí, e meço os parâmetros. Então, esse aqui dá certo para tantos litros, esse aqui dá... Então eu consigo, com o DATS, testar o alto-falante e não preciso montar a caixa, né? Se eu vejo que aquele alto-falante dá certo, muitas vezes eu compro vários deles e vou fazendo os agrupamentos. Então, junto 2 casais, né? 2 pares, e monto a caixa. Então, o DATS foi um divisor de águas para mim. Ele, digamos que mudou a minha vida, né? Com relação a caixas acústicas. Eu, em vez de achar, agora eu tenho certeza. Eu sei como as caixas se comportam de 100 Hz para baixo, né? Pela simulação, eu sei como ela vai se comportar, né? Então, foi assim que eu consegui, né, essas caixas que tocam flat de 35 a mais de 20 kHz, e com elas eu tento mostrar para as pessoas que o som flat é o som baseado naquela linha reta que a gente idealiza, né, onde a caixa tem os graves lá de 40 Hz com a mesma força dos graves de 100. Então, nesse momento, nessa situação, eu não preciso mais do equalizador. A caixa tem os graves, eu não preciso colocar um reforço, né? Então, todos esses vídeos que eu andei fazendo no canal, que eu gravei com o microfone Zoom H5, eles são para mostrar que se a gente tem a caixa boa, equilibrada, a gente não precisa mais de artifícios como tonal, loadings e equalizador. Então, quer dizer, a gente tira do caminho do áudio um monte de atrasos, né, que o equalizador, o tonal e o loadings causam, um monte de, digamos, problemas, né? Problemas são problemas para a pessoa que persegue a alta fidelidade, tá? Para quem só quer ter um som para curtir, esses problemas que o equalizador, o tonal e o loadings causam não são graves, não são um grande problema. Ele não vai deixar a música ruim, não vai estragar o áudio, não vai deixar desagradável, digamos assim. Mas para quem quer alta fidelidade, eu sei que está ali o atraso de fase e o adianto de fase que o equalizador adicionou. Então eu sei que o que está chegando na caixa acústica não é mais correspondente ao sinal que saiu da fonte, por exemplo, do CD player, né? Então eu gosto de manter essa ideia de exatamente o sinal que está sendo do CD player chegar na caixa amplificado. Eu sei que a caixa vai bagunçar tudo, mas imagina que a gente sai com o sinal do CD player e bagunça no equalizador, né? Bagunça a fase e adianta e atrasa a fase de várias frequências. Douglas, e de uma cadeia de frequência. Eu sei que vai cair. Tá, não, ok, tá. Pessoal, só Tá. avisando aí, ó, vai cair de novo a conexão com o Douglas, com o César e com o Fábio, mas a gente já vai restaurar. Uhum. Aí então passa pro pré-amplificador. Aí ele dá mais uma bagunçadinha na fase ali, né? Se a gente adicionar mais tonal, mais loudness, a gente vai bagunçar mais um pouquinho a fase. Isso não é som ruim, não estraga o som, não vai ficar o som de rádio AM, por exemplo. Mas isso não corresponde mais ao que era o áudio original. Então, quer dizer, eu posso até deixar muito mais bonito o áudio com equalizador, com tonal e com loadings, mas ele não corresponde mais ao áudio que estava na mídia. Então, quer dizer, eu alterei várias coisas do áudio. Então, está indo para a caixa uma coisa diferente do que saiu do CD player, né? Então, é esse o conceito. Se a gente só quer um som legal, um som bonito, não tem problema nenhum. Pode usar tonal para os equalizador, loadings, pode usar tudo isso. Mas, né, se a gente quer alta qualidade, não dá para usar, né? Porque a gente sabe que está alterando. Eu vou encerrar aqui que a live vai cair aqui o Meet. Passo aí. Tá. Bom, aproveitando, olha aqui, Gé. Levo na boa, faz uma pergunta para ti e eu vou emendar com essa pergunta e vou ampliar essa pergunta. Levo na boa. Levo na boa. Uma pergunta para o GR. Na opinião dele, qual é a melhor caixa? Provavelmente ele está te perguntando a respeito da Master 220 e da Concert One. Estou chutando, mas eu acredito pela pergunta, porque tu tens
esses dois pares. Só que eu vou ampliar ela agora. Tá bom? Como tu é um cara que tem caixas desde a Fran, passa por Project, da Polivox, Polk, Concert e Master, as top a Master 220, talvez se for fazer uma comparação com a Master 200 ali, se for fazer uma enquete aí, talvez dê um empate, não sei, mas são belíssimas caixas. E a Concert One, então a gente pode dizer que são caixas top das linhas. Faz um comentário a respeito desse leque eclético que tu tem de caixas aí. Talvez o momento da vida, né? Já teve um momento na minha vida que as melhores caixas eram aquelas da reunião dançante. Né? Esperava a semana inteira e o que importava era a função, né? Aí depois uma maravilhosa experiência na Galeria Chaves, na Pop Som, que teve o prazer de conhecer. Isso mesmo. Uma caixa virada para aquela enorme galeria. Puxa, que som é esse? E todo mundo que passava babava ali, né? E quantos queriam comprar aquelas caixas? Exatamente. E se passou 35 anos e um dia eu consegui, né, adquirir aquelas caixas. Estou curtindo ainda, mas sendo objetivo, né, muitas delas me trazem alegria, mas a Concert One, ela pelos recursos que ela tem, como o Fábio estava colocando de um amigo, né, que muda os sets e faz experiências, a Concert One, ela propicia isso, né, ter experiências, modificações, né, de equipamentos ou sistemas, digamos assim, multi e agora acrescentando um sub, que é esse projeto. Sim. Então eu acho que ela, no momento, pelo menos, é uma diversão que está acontecendo. Então, se for para dizer uma hoje, mas a Master bem coladinha ali. Tá, mas agora vamos ampliar um pouco esse leque aí. Dessas caixas, o que te levou a adquirir cada uma delas? Exemplo assim, ó, o que te levou a adquirir a Fran? O que te faz permanecer com a Fran? O que ela agregou? A mesma coisa as Project, porque tu restaurou. Tá? A gente fez clones aí, revisou tudo, deixou a caixa impecável. As caixas, né? Que tem Project 83 e 103. 123. 123 e 103. Aí tu tem as Polk. Aí tu tem a Master 220 e a Concert One. Desce um comentário assim, ó, o que cada uma delas te agrega? É fácil, é uma busca muitas vezes, onde você está ouvindo e você percebe mais. Porque antes dessa paixão por equipamentos, veio a paixão por música. Lá atrás, a música foi o início dessa coisa. Então, pequeno conhecimento em música e depois, para esse estágio de querer qualificar a música com equipamentos melhores, hoje você está ouvindo e daqui a pouco, muito bom isso, puxa, está faltando aquilo um pouco. E às vezes uma pequena caixinha da Fran, ela te completou algum detalhe. Né? Então, respondendo objetivamente, é a busca por algo que tu, em um momento tu sentiu, puxa, poderia ter um pouco mais disso aqui, ou daquilo ali. Então, é um conjunto, modificação de posição de caixas, da sala. Eu cito o exemplo do nosso amigo Elton, que ele se apaixonou ouvindo as Master 220 e também adquiriu. Belíssimas caixas. Lindas. Originais. Belíssimas. Porém, ele não encontrou ainda um posicionamento, é uma sala um pouco maior, já que o César falou o César 100 metros, ele não encontrou ainda um posicionamento que elas rendessem como rendem as minhas na minha sala. Fatores, tecido, né? Eu estou vendo ali no Fábio, ele tem tecido, aquilo ali faz uma diferença, por exemplo. Porque aonde reverbera, que é, por exemplo, azulejo, tudo frio, é outro efeito. Então é o conjunto da coisa. Mas respondendo lá, então, é a busca por algo que, puxa, poderia. O prato ali da bateria, né, poderia realçar. E aí você vai jogando, vai brincando, vai complementando. Espero ter respondido a pergunta do nosso amigo.
Com certeza. Pessoal, assim, ó, fazendo um comentário rápido, tem vários participantes que estão citando experiências com vários fabricantes de caixa. Philips, Gradiente, Technics, Bravox, com alto-falante Novik, com alto-falante Silenium. Isso demonstra o quê? Que existe assim, ó, assim como cada equipamento de áudio, cada caixa tem uma assinatura musical. E cada ouvido também tem uma assinatura musical. Então daí onde entra aquela questão que várias vezes eu comento assim, pessoal, se possível, testem. Tirem suas próprias conclusões. Uma outra coisa bastante interessante, que eu vou aproveitar, é falar sobre esse teste aqui que eu já comentei em vídeos no canal. Isso aqui foram testes comparativos feitos na época, mas uma coisa muito importante, pessoal, teste cego. Isso aqui é legal. Experts da época, tá? Quem não viu, recomendo. Até vou citar aqui, ó, revista Som 3, janeiro de 82, tá? Aí tá aqui, ó, o grande teste das caixas. Dá uma olhadinha, dá uma passada ali no canal e dá uma olhada lá o que se comentou. Os experts levaram as suas músicas, ou seja, as que eles conheciam bem, e foi colocado um setup padrão e as caixas foram auditadas cegamente, ou seja, no momento em que eu selecionava a caixa eu não sabia quem estava tocando. Isso eu acho muito importante. E aproveitando esse gancho, quando eu trabalhei com alto-falantes, muitas vezes a gente traçava uma curva e a curva era bacana e tal, e papapá. Quando a gente começou a fazer teste cego com várias pessoas, a gente chamou gente da cozinha, do comercial, do transporte, enfim, que não eram pessoas entendidas. E quando a gente começou a ouvir o subjetivo, ou seja, está se testando a caixa A com a B, uma delas é um melhoramento. A gente ouviu coisas assim bastante interessantes. Isso reflete o quê? Justamente essa questão da assinatura musical. Tá? Por isso que eu sempre reforço, por melhor que seja a tecnologia, os materiais, é muito grande, é muito complexo essa questão do áudio, e ainda mais se a gente colocar na pista a parte subjetiva que tem em cada um, aí a coisa vai bem longe. Fábio, tu queres responder alguma pergunta aqui específica? Tu queres fazer algum comentário específico? Tenha vontade. Você comentou aí, né? Deixou essa sua última fala aí sobre a questão de ouvido, né? De componentes, caixas diferentes aí. O que manda bastante obviamente, o amplificador, né? Cada amplificador também tem a tua característica ali, né? Não só o amplificador, como também o pré-amplificador, né? Lá na minha salinha de testes, eu já tive alguns amplificadores ali que, de início, eu tinha um Sherwood, né? Então, quando eu comecei a empresa, eu testava minhas caixas com Sherwood e eu gostava do som dele, né? E aí, logo depois, eu comprei um Sansui AU317. Depois eu peguei um Pioneer, agora não lembro qual que era o modelo. Eu acho que era o 209. Também tudo vintage, tudo totalmente mais antigo, né? E apesar que eu acho que até os meus monoblocos ali também, se não são vintage, vão virar já logo, né? E acho que eles são de 90 e eu não lembro o ano de fabricação, mas muda muito, né, com relação aí ao espectro, né, auditivo, o ouvido da pessoa, o equipamento, fonte sonora, né?
Então, tem alguns clientes que vão lá ouvir as caixas, compram, encomendam, aí quando tem a oportunidade de buscar as caixas, eles ouvem lá as caixas, gostam demais da audição lá, e quando chega em casa para montar lá o teu setup, montar ali para fazer a audição, eles obviamente acabam não tendo a mesma resposta, né? Como dentro da salinha lá de teste, em função do meu amplificador, em função do pré, em função da fonte sonora, né? Hoje eu tenho dois recursos lá que era o Chromecast áudio, agora eu comprei um outro mais novo, né? E substituindo o Chromecast. E eu tenho o MD da Sony. Eu faço umas gravações, né, de nos discos de MD, baixo alguns torrents de músicas PSD, músicas de alta definição, né? E jogo no MD, tem uma qualidade sonora fantástica. Então, quando o cliente acaba chegando na casa dele, lá, monta o setup dele e vê que está um pouco longe da realidade daquilo que ele ouviu na empresa, né? Então, acho que também está a questão do espaço, né? Lá, a minha salinha, eu tenho algumas espumas ali, né, na parede para matar ali o eco, né? Não é uma sala totalmente preparada, estudada, e olha, vamos fazer um estudo aqui para realmente ficar um estúdio aqui, né? É uma sala de teste, só para ver se a caixa tem ruído, se ela não tem ruído, se ela faça umas gravações lá, né? Faço a gravação com o celular, então cheguei a comprar uma câmera fotográfica para fazer umas gravações melhores, mas não deu muito certo. Utilizei o gravador Zoom, era o H5, e me deu muito mais trabalho do que realmente Do estava fazendo pelo diretor. celular. Não, você para, não deu certo, para mim não deu certo. Aí eu comprei um celular melhor. O principal que realmente me chateou muito, eu comprei uma câmera, uma Canon, e ela não tinha estabilização de imagem. Então, se eu vou chegar próximo lá, qualquer coisinha Aham, me exato. chega a imagem fica toda tremida. Pô, no meu celular tem estabilização de imagem. Então, a diferença que né? A gente está falando de Sim. tecnologia, né? Aham, A captação de som do celular é absurdo, né? Consegue captar aí graves praticamente todas as frequências ali, né? Então, outra coisa, né, que eu queria até complementar, a gente falando sobre isso, né? Emendando, inclusive, que o Douglas falou bastante sobre o som flat, né? Nossas caixas a gente produz justamente para não precisar, né, de realmente um equalizador, né? Tem a reprodução de graves ali dentro do próprio limite de cada caixa também. Não adianta a gente pegar um alto-falante de 4 polegadas e achar que vai ser em 40 Hz, que vai ser difícil, né? Pelo menos no projeto que eu faço, não desce. E o meu pré-amplificador lá, ele também não tem nem controle de grave e agudo, né? Então, todas as gravações que foram vistas tanto no Instagram quanto no YouTube são das gravações, né, do play sem reforço de nada, nem do Twitter, nem de graves, nem do. Não tem um loudness, né? Não tem nada, né? Enfim, então isso faz com que a gente tenha sempre que melhorar, né, nossos produtos, melhorando inclusive o próprio nosso divisor de frequência. A gente vem aprimorando os componentes do divisor de frequência, que são os capacitores aí, os nossos indutores também, né? Tem uma empresa que fabrica para a gente não tem nem mão de obra lá para fazer isso daí, peça por peça, porque já nem comportamos já fazer esse tipo de trabalho lá, né? No início era uma coisa, né? Então vendia 2, 3
pares de caixa no mês, você vai lá e faz, produz rapidinho. Agora já não é mais a mesma coisa, né? As coisas vão se entrando num gargalo ali, né? Sim, vai Bom, é isso aí. estreitando. Isso aí. Ok, Fábio, eu vou aproveitar só um ganchinho rápido aqui. Pessoal, eu vejo aqui ó, que tem vários depoimentos, tá? E é show de bola. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe assim, ó, que quando eu for comparar, eu tenho que comparar, para mim poder tirar uma boa conclusão, é que o setup seja o mesmo e o ambiente seja o mesmo. Porque eu escutar a caixa A lá na sala do meu camarada e escutar a caixa B lá no vizinho, com um equipamento diferente, uma acústica, como o próprio GR comentou há pouco, a sala A era amortecida, a sala B era viva, saem resultados assim, ó, bem diferentes. Com certeza, com certeza. Bem diferentes. Então, quando a gente fala assim, ó, para poder opinar, mas eu entre a caixa A e B eu prefiro a A, o ideal é que essa opinião saia numa comparação desse tipo. Várias pessoas me perguntam assim, ó, Walter, o que tu acha da caixa A e a B? Porque a essa é melhor e aquela é pior. Como é que eu faço? É direto, ó. Quer tirar uma boa conclusão? O das antigas, há pouco, o César comentou da questão da Master 220, né? Ou seja, eu mudei o ambiente e a opinião mudou completamente. Pessoal, isso aí é fundamental. Ou seja, é aquela coisa assim, ó, experiência. O GR há pouco falou, liguei desse jeito, liguei do outro, liguei acompanhado com tal, desse jeito, justamente para quê? Para a gente poder encontrar no meio dessa complexidade toda aquilo que melhor nos agrada. E uma coisa assim, ó, que até o Fábio comentou há pouco, é uma evolução constante, né? A gente está ali atrás, sempre, né? Será que eu não posso melhorar aqui? Será que se eu escutar o som agora com outro equipamento não vai melhorar? Será que eu não vou gostar mais? Né? Isso é tudo muito, muito importante. César, fala aí para nós aí, justamente, se tu pudesse... bom, em primeiro lugar, César, se tu quiser responder uma pergunta específica, fica à vontade. Alô, César? Então assim, né, uma coisa que você falou que é importantíssima é isso, né? Você manter um padrão nos testes, né? Isso aí, qualquer lugar, onde você for, você tem que ter um padrão nos testes. Óbvio que talvez uma caixa X num amplificador Y toque de uma maneira, talvez ao contrário, com o outro tipo de amplificador toque de uma maneira diferente, né? E o que a gente tem que perceber, na minha opinião, como ponto principal aqui, é descobrir o que a pessoa quer, né? Então, o ponto principal é você descobrir o que o ouvinte daquela caixa espera daquela caixa, da gradiente, principalmente da gradiente, né? Bom, você vê muitos hoje System One de época, né? Não digo hoje as mutações que tem por aí, os que já passaram por 200 mãos, digamos assim, mas aqueles equipamentos que eu tive o prazer de comprar equipamentos, que eram de únicos donos, né? Então, se você chegasse lá e perguntasse para ele, pô, você se lembra quando você comprou isso? Ele lembra perfeitamente. Então, as histórias que eu escutava eram assim, né, com relação às caixas. Vou comprar um System One, o vendedor chegava para a pessoa e falava assim, o que você escuta? Hoje ninguém mais faz isso. Ninguém te pergunta o que você escuta, como você quer ouvir, o que você quer ouvir. Ninguém mais pergunta. E na época, os vendedores de gradiente chegavam e perguntavam para a pessoa, pô, o System One você vai levar? Vou. Mas o que você escuta? Eu gosto de música clássica, orquestra, Concert One. Eu gosto do quê? Flashback, rock, pop, Master 200. Você entendeu? Então, por isso que você vê muitos equipamentos, até fica difícil, né? Você vê muitos System One com Master 200. Ou muitos System One com referência One, né? E por que isso? Porque o vendedor é que fazia isso. O vendedor chegava e perguntava para a pessoa, o que você quer ouvir? Como você quer ouvir?
né? Inclusive, uma coisa que não se faz mais, talvez se faça no home theater. Teve uma época, né, na época das videolocadoras, que a pessoa vendia o home theater para a pessoa e instalava. Então ele sabia o que você colocar na tua casa, aonde colocar e tudo mais. Mas isso acontecia nos anos 80. A Gradiente, o Walter deve saber disso, a Gradiente instalava, mandava o técnico instalar na casa da pessoa o equipamento. Então a própria instaladora poderia ir lá e ver a melhor posição da caixa e tudo mais, ou até mesmo dar uma sugestão para o comprador: você está utilizando um equipamento que o ideal não é utilizar diferente. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que a gente tem aquela discussão: o Douglas procura finalidade, ele quer quanto menos interferência no áudio chegar nas caixas, para ele é melhor, né? Então aquele som puro, o que está no CD vai sair nas caixas sem nenhum tipo de interferência nessa linha. Concordo com ele, e muitas pessoas concordam, porque você ouvia falar: qual é o melhor pré-amplificador que existe? O P1. Quando eu chegava para a pessoa e falava assim: olha, o P1 não é o melhor pré-amplificador nacional, feito nacional, o melhor pré-amplificador é o P2. Daí o cara falava assim: mas o P1 tem um monte de recursos, olha quantos recursos tem o P1, olha quantos botões tem o P1, né? Por que o P2? O P2 só tem grave e agudo e volume, não tem mais nada. Por quê? Porque quanto menos você tiver coisas no caminho do áudio, melhor, né? Então eu entendo a situação do Douglas, ele quer escutar o som puro. Eu entendo o Fábio querer projetar caixas para as pessoas escutar o som puro, né? Mas você já se perguntou: será que a pessoa quer escutar o som puro? Será que ela quer escutar o grave que está gravado no CD? Será que ela quer escutar o médio que está gravado no CD? E olhe, por experiência própria, não sei qual que é o gosto musical da maioria das pessoas aí, mas não é essa coisa que está acontecendo no nosso mundo musical. Não é essas pessoas. Eu às vezes faço uma brincadeira, né? Olha o A1, me manda um vídeo com o A1 tocando essas músicas modernas aí. Eu falo: ó, A1 chorando lá. Aquele A1 tá chorando. Pô, o A1 que tocou música dos anos 80, tocando essas músicas, ele tá chorando. Mas a maioria das pessoas não, elas têm um bom gosto musical. E isso é uma das coisas que eu faço no meu canal, né? Então as pessoas vêm lá: essas músicas, cara, nós que somos influenciadores, né, digamos assim, o Walter tem o canal dele, que tem conteúdo relacionado a isso. O Douglas, eu quando indico do canal do Douglas no meu canal lá, o pessoal: mas o Douglas, é isso mesmo. Às vezes, hoje mesmo, a pessoa me perguntou: o cabo que vou ligar minha caixa vai influenciar? Faz o seguinte, quer saber se ele vai influenciar? Assiste um vídeo do Douglas lá, que ele faz um teste dos cabos lá, pra ver se muda alguma coisa, né? E tem esse mito: não, o cabo vai mudar. Cada um. E é por isso que uma das coisas que você fala é importante, que é o seguinte: as pessoas têm que ter a sua opinião própria, tá? Não adianta você escutar X, Y, 300 youtubers aí e achar que aquilo é a verdade absoluta. Não, você tem que ter a tua opinião própria. O Jerry aí, né, teve que adquirir as Concert One para ir lá escutar as Concert One e dizer: a caixa é legal. Mas e aí? E se o cara compra uma Concert One por 10, eu não sei quanto está valendo hoje, mas deve estar nesse patamar de preço, e não é o que ele quer escutar. Ele quer uma Master 200, ele não quer uma Concert One, você entendeu? Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é o que o ouvinte das caixas querem escutar. Então, a primeira pergunta é essa: o que você quer escutar? Como você quer escutar? Né? E aí sim, você oferecer uma caixa, você jogar essa pessoa para o lado certo. Se alguém vem e fala para mim assim: César, eu quero escutar aquela música clássica, aquele som gostoso, vai escutar os vídeos do Douglas, né? César, eu quero escutar meu pancadão, quero meu rock pesado, com som pesado, vem conversar comigo. Você entendeu? Então, a gente tem que entender o que as pessoas querem para daí oferecer, ou então para daí criar conteúdo com relação àquilo que a gente quer, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender, que cada um tem um ouvido, cada cliente que pode utilizar, cada um tem um amplificador que pode utilizar nas suas caixas, e cada um tem o som que procura, né? Não é verdade?
certeza. Deixa eu comentar aqui um fato, né? Você estava falando sobre usar ou não usar, né, o equalizador, né? E aí eu tenho um cliente e a gente até se desentendeu no dia. Ele comprou uma caixa de 10 polegadas, ele fez, acabei fazendo para ele 10 polegadas, né? E é uma caixa que já reproduziu um grave absurdo, né? Então, em função do projeto e tudo mais, ele chegou na casa dele, né? Colocou lá, era aniversário da esposa dele, e aí ele colocou o alto-falante no volume mínimo, já, sabe, pulava, nem um louco lá, o alto-falante. Pô, mas a minha ele me ligou, falou, Fábio, tá com defeito, né? Essa caixa só tá com, mas você pegou comigo, você ouviu, você viu que ela estava tocando perfeito, né? Aconteceu alguma coisa, e aquele alto-falante pulando e tal, eu falei assim, olha, não é defeito da caixa, alguma coisa tá errado, você está falando que o equipamento está com defeito? Não, cara, eu estou dizendo que está com defeito, mas tem alguma coisa errada aí, não é na caixa, né? Até isso, foi umas 2 horas de discussão entre eu e ele, o aniversário da esposa dele, ele quase se desentendeu com a esposa, por conta dessa discussão minha com ele e tal. E aí, dia seguinte, ficamos com esse assunto pendente. No dia seguinte, foi um técnico lá dele, que resolveu o assunto lá. O equalizador dele estava com um grave lá em cima, né? E era um 366. Ele estava com o amplificador 366. O agudo estava lá em cima, o médio estava lá embaixo, sabe aquele famoso escorrido, né? E aí identificou que o toca-disco não estava aterrado, então estava dando aquele rumble flutter, né? Sim. E estava falando daquele jeito. E aí o técnico, ele deixou o equalizador em flat. Não é só isso, hein? Todo o controle de grave, agudo lá do 366 estava também tudo forte, né? Sim. E aí ele zerou tudo, nivelou tudo e pôs a caixa para tocar. Aí ele me ligou de novo, aí até o técnico falou comigo, Fábio, suas caixas tocam absurdamente bem, né? Só que o cliente aqui, ele quer usar o equalizador, né? Como é que eu faço? Sim. Ele... Fala aí, César. Só. Não, então, Bom, fala aí. deixa eu falar. Então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Então, esse é o ponto que eu quero chegar, entendeu? O cliente é que você tem que descobrir o que ele quer da vida. O cara comprou um 366 para usar o grave no máximo. Ele comprou um equalizador para usar a sua visão. Aí você ofereceu, né, no caso, não estou, né, mas digamos assim, foi oferecido para ele uma caixa de qualidade que não necessitaria de graves no máximo, não necessitaria de equalizadores. Som. Tá. Travando ali. E aí, o parceiro do teu equalizador vai poder utilizar a caixa com um grave gostoso, bonito. O que você quer? Eu não quero vender meu 366, eu não quero vender meu equalizador. Então você tem que oferecer uma outra caixa para ele. Né? Oferece uma caixa com deficiência, né, Douglas? Pega uma caixa com deficiência do agudo, uma deficiência do médio, com médio travado, com agudo travado tipo a Concert 2, o que está a Concert 2 novamente. Então você vai pegar uma caixa dessa e oferecer para ele. Porque aí ele vai conseguir usar o equalizadorzão dele lá no sorrisão, vai conseguir usar o 366 com grave tochado, com agudo tochado e vai ficar feliz. Não é isso que a gente espera? Você de um vendedor de caixas, né? A gente que é empreendedor nesse negócio, a gente quer um cara feliz. Então se o cara vem e fala, pô, eu quero tal coisa. Eu falo, é uma M isso aí. Isso aí é uma M. Né? Vou citar aqui, eu gosto de citar modelos de equipamentos. Pô, eu quero uma Caia A35. Por quê? Porque é bonito, abre a tampinha, não sei o quê. Cara, isso é uma bomba. Dá pro Walter consertar, se ele quer consertar. Não vai querer, ninguém quer meter a mão num troço desse. Então, cara, se você quer, você vai comprar e vai ter os riscos que você tiver com esse equipamento. Você entendeu? Então, uma das coisas principais é saber o que
pessoa quer. A gente tem que fazer as pessoas quererem aquilo. Porque se não sabe o que vai acontecer, a pessoa desiste. E é uma pessoa interessada em equipamentos, uma pessoa interessada em caixas, uma pessoa que queria um som legal, que acaba desistindo, comprando um bom box. Deixa eu ver, tá minha câmera aqui, ó. Aqui, ó, Polyvox, um bom box gradiente, né? E lá, vou ficar com essa iluminação posso falar? E vou ficar com essa iluminação aqui na minha casa e pronto. Então, uma das coisas é agradar o cliente, no caso, para quem é empreendedor, né? Pessoal, aproveitar o gancho aqui, ó. O Everaldo Assis, ele colocou uma pergunta que vai de encontro a isso aí que a gente está falando agora, assim, ó. Ele coloca assim, ó, como conseguir caixas boas por aqui, mais flat? Aí eu responderia com uma outra pergunta, o que é caixa boa? Essa pergunta eu recebi várias vezes quando o pessoal chegava e dizia assim, Walter, eu quero que tu faça um projeto de uma caixa para mim, eu quero que tu faça uma caixa que toque, assim ó, um montão. Cara, o que é tocar um montão para ti? Eu quero que toque aquele grave assim que quebre coluna. O que é um grave que quebra coluna? Eu quero uma caixa que toque plano. O que tu entende como plano? E aí entra aquela situação assim, ó, de a gente poder, eu acho que na verdade, o Fábio, o César, o Douglas, o Walter e tantos outros que tentam desenvolver um trabalho em que consiga passar qualidade de informação, tentam fazer é justamente municiar, ou seja, dar dados, condições para que o leigo ele consiga entender os limites da máquina e tirar o melhor proveito dela. Tá? Claro, a gente trabalha, isso é uma missão complicada hoje em dia, porque a gente trabalha não querendo ser o dono da verdade, mas a gente sabe que tem um monte de informação distorcida por aí. Tá? Vou citar um caso bem rapidinho aqui, que é um exemplo prático disso. Eu estou num sebo, olhando lá os vinis, e chega um cara na corrida e diz pro outro assim, cara, agora eu sei como sintonizar a caixa. É assim, ó, faz um furo no painel, bota o cano e deixa 4 dedos do fundo da caixa. Isso era a sintonia do cara. E a gente sabe que não é só em caixa acústica. Esse tipo de informação, ela tem várias áreas. E eu também entendo assim, ó, se a gente chegar na conclusão, que nem o César falou, que o cara quer escutar um 366 com a equalização lá no mais 10 dB e o alto-falante quase caindo da caixa, bom, é o gosto dele, mas que ele saiba ao menos, né, o que ele está fazendo e dá uma opção diferente para ele. Tá? Isso é a minha opinião. Douglas, fala aí, eu vi que tu engatilhou ali uma posição ali, vai lá. Está gravado no nosso subconsciente, né, que o equalizador tem que ser um sorriso. Isso, eu via isso nos anos 80, olha lá o César fazendo um dele. Então, por que está gravado isso na nossa mente? Porque as caixas precisavam disso. Essa curva que o César fez aqui, ó, no equalizador dele, depois vai aparecer, tá? Só um pouquinho. E no ME20... desculpe só um pouquinho, Douglas, deixa eu fazer um detalhe. Aqui, ó, e essa curva no ME22 não funciona, porque ele é diferente, ele é cada banda, cada régua. Mas mesmo assim eu fiz em homenagem a você, eu sou usando. Então tá gravado, né? Essa curva aí que o César fez, depois vai aparecer ali. Essa é a curva inversa à curva da caixa. Então quer dizer que a caixa tem uma resposta inversa a essa, né? Então, para nós, o natural é esse sorrisão, né? Ficou gravado porque a gente, se todo mundo tivesse tido Concert One, para nós ficaria gravado que isso aqui deveria estar no reto, né? Mas a gente não teve. Eu tive umas caixas da Fran, tá? Eu tive um ST720. Então, aquilo lá só tinha alto-falante, não tinha Twitter.
Então, claro que eu tinha, e era cone duro, e a caixa não tinha forração nenhuma, e o duto era do tamanho de uma janela. Então, aquilo respondia provavelmente de 200 Hz até, sei lá, 5K. Então, quer dizer, não tinha como usar sem controle tonal com agudo no máximo e o grave no máximo no controle tonal daquele France T720 lá. Então, para mim, ficou gravado que se eu visse um som que o controle tonal não tivesse no máximo, estava errado, né? Mas a gente vai avançando, vai evoluindo, né? Então, era mais ou menos isso, que eu só queria dar daí. Ok, vamos girar então aí. Quem é que pode complementar ou enfim, vai César, vai Fábio, enquanto não volta o nosso titular aí. Tá contigo aí. Nossa, Oi. Então, assim, eu entendo perfeitamente, né, o que o Douglas falou, porque, como ele mesmo falou, é muito difícil quem teve acesso na época, ou até mesmo hoje, né, o Jerry é um privilegiado em ter uma Concert One, mas a gente não tinha acesso. Eu também vi as caixas que a gente montava com mid-range, com Twitter de piso elétrico. Então é isso. É aquilo que o Douglas falou. A necessidade do equalizador não veio, você não adquiriu ela por você mesmo, mas sim pela deficiência que as caixas tinham, né? Então você chegava lá, ligava teu toca-discos, teu amplificador nas caixas e, a caixa não respondia nada, não saía som. E é óbvio que quando você falasse pro vendedor, minha caixa não toca nada, o que eu posso fazer? O cara ele tem que empurrar um equalizador, né? Principalmente porque as caixas provavelmente eram muito mais caras. É muito mais difícil você conseguir uma caixa flat, que toque perfeitamente flat, do que mudar o áudio. Né? Que mudar o áudio é muito mais fácil. O Walter falou com relação ao duto, né? Cara, eu digo assim, que a caixa perfeita, a sintonia perfeita, é você ficar sempre na busca. O Douglas mesmo falou, minha caixa está aqui, está montada, mas eu pretendo fazer um corte aqui, um corte ali. Você nunca vai estar satisfeito com a caixa. Então, a tua caixa perfeita, a tua resposta da caixa perfeita, eu acredito que não existe, na minha opinião. Não existe. Por quê? Um detalhe. Porque você pode aprimorar a tua caixa e deixar ela perfeita. Para qualquer leigo que escutar a tua caixa vai achar perfeita, mas você vai escutar ela por 5, 6 meses, o teu ouvido vai ficar mais aprimorado e você vai querer uma coisa melhor. Você vai querer evoluir naquilo, né? Então, é difícil. A caixa acústica, eu sempre falo isso no meu canal, a caixa acústica é de 80%, 90% do som que você vai ter. Você pode colocar, ontem mesmo eu comentei, você pode botar um S95 tocando um alto-falante de 18 polegadas, que ele vai responder legal até o limite do amplificador tocar, né? Então, a caixa acústica é a parte principal. E tem muita gente que não dá muita importância. A gente vê equipamentos supra-sumos, né? O Fábio citou aí é sonho de consumo de qualquer ser mortal. Não só aqui no Brasil, mas lá fora também, é sonho de consumo ter um amplificador, um sistema receiver da Samsung desse, e as pessoas usando caixa que você olha, o cara tem um Samsung e tem uma caixa que pegada com madeirite, né? Então, as pessoas não entendem que a caixa acústica, na minha opinião, é 80%, 90% da qualidade que você pode esperar de equipamento de som, tá? Então é isso aí. Posso dar uma comentada? Com certeza. Eu, há um tempo atrás, fiz uma playlist, né, que eu coloquei como 2 estações de trem, né, para onde a gente pode ir no mundo do áudio. Hoje só que é um som legal, que a gente vai escutar, né, bonito, tipo, ponho as caixas aqui no chão e vou lá para a cozinha e fico escutando música. E eu faço uma equalização ali que fica o som maravilhoso, né? Fica com bastante agudo, bastante grave, mas a caixa não é linear, né? Então ela precisa desses recursos. Ou tem a outra estação que a gente persegue a alta fidelidade. Então, nessa estação da alta fidelidade, tem um monte de regra. A gente não pode fazer certas coisas. Então,
eu penso que a maioria das pessoas só quer o som bonito, né? Um som para curtir. Então, realmente, não precisa das melhores caixas. Vai ter recurso para corrigir, vai ter equalizador para corrigir, vai ter tonal para corrigir, vai ter loading para corrigir, e vai conseguir um baita de um resultado, né? Então, para quem só quer isso, né, só quer, vou curtir meu flashback, só isso, né? Não precisa tocar o violino, porque na música antiga de flashback também às vezes aparece o violino, tá? Então não precisa o violino parecer o violino de verdade, pode parecer um violino mais bonito do que é o de verdade, né? Então a maioria das pessoas é isso, né? Que quer isso, né? Mas eu direciono um pouco o meu canal para quem procura alta fidelidade, que é um assunto que praticamente não tem mais, nenhum canal trata mais, né? Então, aí sim, eu comento, né? Aí tem regras, não pode usar equalizador, porque ele atrasa, ele adianta o áudio, né? Não pode usar tonal, então cada um vai colocando um pouquinho de distorção. O loudness é uma coisa, o cachorro do César, não é o cachorro do César, é o cachorro que ele tem, tá? Sim. Ele mostrou. É a causa animal. É a causa animal, isso aí, ó. Então, até me perdi. Tu estava falando da questão do público do teu canal. Isso. Então eu direciono para alta fidelidade para tentar, né, pôr esses assuntos à tona, né, porque se perdeu. A coisa da alta fidelidade a partir dos anos 80 lá se perdeu. Então as pessoas aceitam precisar do equalizador, aceitam precisar do tonal, aceitam precisar do load, mas não sabem por que elas aceitam isso, né? Quem compra um sistema de som obrigatoriamente já está no subconsciente de ter que ter um equalizador, de ter que ter o tonal no máximo, mas isso que eu quero mostrar, que as pessoas precisam disso porque a caixa e o ambiente não está adequado. Se o ambiente e a caixa estivesse adequado, não precisaria disso. O grave, até eu fiz um vídeo, tá? Não foi no ar ainda. Eu já vou avisar aqui. Eu gravei uma música com um zoom e dá um barulhinho, tá? De um lado. Aquilo ali não é distorção do som, tá? Aquilo ali é distorção da janela que ficou vibrando. Então eu não consegui dizer naquele próprio vídeo, eu até vou botar no comentário ali embaixo, na descrição, que o barulhinho é do vidro, não é das caixas. Ou seja, eu estava conseguindo tremer a janela com som baixo e sem equalizador e sem tonal e sem loudness, tá? Mesmo assim estava tremendo a janela. Esse vídeo vai sair ainda, fiquem ligados aí, tá? Que em seguida eu vou upar ele. Então é isso que eu quero tentar esclarecer e também tirar esse estereótipo de que som flat é o som de microsystem, é o som de, por exemplo, do Toshiba Mouse lá, aquele microsystem portátil, né, que não descia os graves e nem subia os agudos. Então as pessoas acham que o som flat é o som de tocar disco maletinha, que não vem o grave, mas é o contrário. O som flat é o som que está ali todos os graves. A gente vai sentir o chão tremer, o sofá tremer, a janela tremer, a porta tremer. Só que esse som, para chegar nisso, não precisa da ajuda do equalizador, né? Então, muita gente coloca o equalizador no flat, zero o tonal, e desliga o loudness, e a sua caixa responde somente médios. Porque a caixa não é flat. Não adianta pôr um sinal flat e uma caixa que não é flat. A caixa vai, vamos agredir com a resposta dela, né? Sim. Então a resposta dela muitas vezes é só médio. Então eu tento também diferenciar, que as pessoas tenham isso em mente, diferenciar sinal flat de som flat. O sinal flat a gente seta no equalizador, no tonal e no load, a gente desliga tudo, e aí a gente está com o sinal flat. Agora, se as caixas vão responder isso flat para quem está ouvindo, depende das caixas. Então, geralmente as caixas respondem com uma resposta acentuada em médios. Aí as pessoas acham que aquela resposta ali, aquilo é som flat. Aquilo não é som flat, aquilo é o som com a curva de desequalização da sua própria caixa, né? Então,
como que eu vou descobrir o que é o som flat? Eu sugiro que as pessoas comprem um fone de ouvido. Olha aqui, ó, esse aqui é um fone gamer, ó. Tá? Vou fazer propaganda para HyperX aqui, tá? Um HyperX Revolver. E já tem uma resposta ótima para alta fidelidade, apesar de ser um fone gamer, tá? Então a gente compra esse tipo de fone por menos de R$1.000, né? Tem outros modelos até um pouco mais simples, que são tão bons quanto, e a gente coloca isso aqui ligado direto no CD player, e a gente vai ver o que é o som flat. A orelha da gente chega a balançar aqui dentro. Então, se eu escuto isso aqui e dá grave e dá agudo, e eu pego esse mesmo sinal e ponho nas minhas caixas e só dá médio, é porque as minhas caixas não conseguem responder que nem esse fone aqui, né? Aí eu tô aqui na minha com isso aqui uma referência na cabeça, né? Literalmente eu tô com uma referência na cabeça. Então aí eu sei, não é do som flat, quer dizer, não é do sinal flat que eu tenho que fugir é da resposta da caixa que não está adequada, né? Não é o som flat, não é o sinal flat o problema. O problema é a curva de resposta das caixas, que esse sim é o problema. Tá? Bom, só vou fazer uma consideração rápida aqui, ó. De novo eu vou falar aqui, ó. O Everaldo Assis, ele fez aí mais um comentário em cima daquilo que a gente falou da questão do que seria uma boa caixa, uma boa resposta. Daí ele botou assim, ó, que toque o som mais flat possível. Aí existe uma questão assim, ó, existem vários flats, existem várias respostas planas. É onde chega aquela questão do ouvido. Por isso que é sempre interessante a gente traduzir o que é essa captação, o que é esse subjetivo. Cito de novo os exemplos lá quando a gente montava os alto-falantes nas caixas. Quando a gente começou a notar assim, ó, faz algum comentário a respeito dessa caixa do agudo, médio e grave. Aí vinha assim, ó, um agudo estridente, um médio aveludado, um grave duro. E cada um que vinha ali botava um adjetivo diferente nas frequências. O que é o grave duro? O que é o agudo estridente? De repente aquele agudo estridente para um não era tão estridente para outro. Então, por isso que eu digo, mais uma vez, eu reforço essa questão de se traduzir essa situação e poder oferecer o que satisfaça mais o cliente. Bom, pessoal, assim, ó, nós já estamos com 2h30 de live. O tempo voa, tá? Eu vou propor aos participantes que a gente faça aqui um encerramento, cada um faça as ponderações finais, tá? Para a gente encerrar esta live, tá? Eu começo com o GR. Ok. Primeiro, realmente agradecer mais uma vez de diversão e aprendizado, né? Mas o que eu queria colocar, uma opinião pessoal, que a impressão que dá, nós que somos de uma geração que vivemos esse momento das caixas vintage, hoje aprendendo com o Fábio a excelência, a qualidade dos produtos que ele produz, parece que tem uma lacuna aí no meio, pelo menos em nível brasileiro, Brasil eu digo, né? Eu cito o César em alguns programas que ele comenta o início do fim, né? Se não tivesse acontecido esse abismo de até um certo ponto, tivemos aquelas caixas de som sempre melhorando, e como tivemos fábricas no Brasil, e de repente mudou realmente a política, né? A gente sabe como é que é a indústria e momentos econômicos, mas se nós não tivéssemos tido essa pausa de melhorias de qualidades de caixas de som, que talvez isso em outros países não aconteceram, foram evoluindo, né? Hoje nós temos aí resgates, como eu citei o exemplo do Fábio, mas nós poderíamos estar aqui falando de caixas de excelência, de
de 1995, 2000, 2005, 2010. Não. Então é o que me chama a atenção, essa lacuna, né? Porque esse assunto nunca termina. De repente isso é uma continuação para um próximo aí, que esperamos que tenham. Esperamos, exatamente. E, então eu só queria fazer esse comentário. Falamos das caixas vintage, falamos um pouco das caixas modernas aí, o Fábio nos ilustrou bastante. Hoje poderíamos estar falando um pouco mais se tivéssemos tido mais modelos, né? Evolução. Mas, enfim, agradeço a todos aí e até a próxima. Douglas, tuas considerações finais. Bom, eu vejo que as pessoas, de certa forma, pararam de comprar caixas para alta fidelidade para trocar por caixas de home, né? Então, tinha lá os Mutec da Sony, que era meio direcionado para isso, tinham uns outros home theater ou home cinema, não sei direito como é que era, mas que vinha tudo numa caixa só, né? Então, tu comprava aquele caixão, vinha ali dentro das caixinhas, as caixas sub, né? Então, é isso aí, é essa coisa que a gente não vê, né? Porque essas caixas não me chamaram a atenção. Eu também dar uma consideração sobre o ouvido, né? Isso é uma coisa delicada. Então, digamos que eu, o Walter, o Fábio e o César, a gente vai numa orquestra e essa orquestra toca sem caixa acústica nenhuma, é só ela tocando sem nenhum artifício, né? Então vai ter lá o bumbo, sei lá, 24 polegadas, que dá aquele grave bem profundo, 10 minutos para acabar aqui. E tem o violino com aquela corda bem fininha, que dá aquele agudo, né? Tem a flauta, os harmônicos lá. Cada um dos nossos ouvidos vai codificar essa apresentação da sua forma, tá? Pode ser que o Fábio não goste do violino, que ele achou muito baixo. Pode ser que o Walter não goste do bumbo, porque tocou muito alto. Pode ser que o César tocou o bumbo e achou muito baixo. Ou seja, essa orquestra foi codificada em cada um dos nossos ouvidos. Tá? Qual é a forma de reproduzir isso? Igual. Eu teria que gravar isso flat, né? Como foi tocado lá, porque todos os sons da natureza eles são flat, eles não têm equalizador para equalizar uma orquestra que está tocando ao vivo. Então, foi tocado flat, foi codificado com o nosso ouvido em curva, certamente, né? Cada um com a sua curva. Como é que eu vou reproduzir isso aqui em casa? A única forma de eu reproduzir isso para nós 4 novamente, para nós 5, esqueci de Jeff, fica gravado junto? É tocar isso flat de novo, porque cada um de nós vai decodificar isso de novo na sua curva. Então, por isso que eu falo, por isso que eu separo um pouco os públicos. Quem quer fidelidade vai ter que, digamos, não gostei que o violino tocou baixinho. A pessoa tem que se conformar com isso, porque foi exatamente isso que ela escutou lá na apresentação ao vivo, né? Então, quando eu reproduzir aqui em casa, o violino também, para mim, vai parecer baixinho. De repente, o César, o violino parece alto. Mas essa é a imagem daquilo que aconteceu lá na apresentação, né? Então, quer dizer, são duas coisas. Uma é a gente querer tocar em alta fidelidade com os detalhes, né? Que de repente eu achei que o violino estava baixo, mas eu tenho que, digamos, não dar bola para isso, né? Porque eu quero aquela apresentação de novo aqui em casa, né? Então, esse que é o detalhe. Se eu quisesse tocar isso bonito, do jeito que eu gostaria, eu ia equalizar, ia botar ali mais agulha no violino, né? Ia aumentar a faixinha do 32 Hz lá para escutar o bumbo mais alto, mas eu não estaria querendo que isso, no caso, repetisse a apresentação. De repente eu fui na apresentação e não gostei da apresentação. Eu achei o som dos instrumentos verdadeiros ruins. Então eu não quero aquilo. Eu quero enfeitar aquela apresentação para deixar aquilo bonito como eu gosto, né? Então, quando entra o gosto pessoal, a pessoa só está procurando o som bonito, né? Quando eu quero
que aquilo toque igual como foi na apresentação, eu estou procurando a alta fidelidade. Então, são dois públicos. Tá? Nenhum está errado. Né? Quem quer enfeitar aquela orquestra, botar mais grave, mais agudo, mais médio, eu quero que apareça a flauta, então eu vou botar lá no hertz no equalizador e a flauta vai aparecer mais alta. Né? Então, são dois públicos, nenhum está errado. Tá? Então, as pessoas que querem só um som bonito, sem compromisso com a fidelidade, tem que seguir isso. E quem quer chegar a alta fidelidade também tem que perseguir isso. Nenhum está errado. Eu não combato quem só quer o som bonito, sabe? Eu também, uma vez, eu tinha equalizador, eu tinha corneta dentro de casa, eu conseguia fazer o som bonito, né? Mas aquele som não tinha relação com a fidelidade, com o que o instrumento realmente toca, né? Então, ninguém está errado. São públicos diferentes, tá? Eu acho que eu encerro aqui. Ok. Quanto tempo falta ali, Pablo, para... 6 minutos. Tá. Quer que eu traga de novo? Não, tá, eu peço para o Fábio fazer as considerações dele. Daí, se cair, a gente reconecta. Fábio, por favor. Vou ser bem breve aí, né? Bom, o Walter, mas se cair, a gente reconecta, não te preocupe. Acabou convidando essa semana aí. Achei bem bacana, né? A oportunidade, né? E também acompanho o canal do César, né? Que fez. E o Walter também. O Jerry, né? Conhecer todo mundo e bater esse papo. E eu acho que foi bem bacana, né? Acho que foi bacana porque a live era para ser 1 hora, né? A gente tem 2 horas e meia aí conversando sobre vários aspectos aí, né? É assunto para muito mais tempo, né, de conversa. Com certeza. Né? Então, sempre vai ter o contraponto, né, Sérgio? Sempre vai ter o contraponto na alta fidelidade, na caixa flat, no som flat, no equalizador sorriso ali. Bom, mas o papo foi legal, agradeço novamente aí o convite e talvez, né, a caixa ideal, né, que é uma pergunta aí que não foi respondida, talvez numa próxima live aí a gente possa detalhar aí um pouco melhor, né, sobre esse assunto aí, ok? Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Ok. César, tuas considerações finais. Então, assim, né, eu só queria deixar claro com relação ao Douglas, né, que ele procura o áudio perfeito e tudo mais, e na minha opinião é isso que é importante, entendeu? Você abrir o canal, você procurar pessoas que também queiram o áudio perfeito, que também procurem o áudio perfeito, porque entenda que tem muitas pessoas perdidas. Porque se você for depender do que te jogam na cabeça, você não vai encontrar aquilo que você quer. Por isso que eu sempre cito, né? Não é puxar sardinha, mas eu sempre cito o canal do Walter, do Douglas, porque às vezes eu acerto alguém que está procurando a caixa flat, que está procurando a caixa, às vezes entra no meu canal por N motivos, mas ele quer escutar a orquestra, que ele sentou na cadeira do teatro e escutou, ele quer escutar em casa. E aí ele vai no canal do Douglas, e o Douglas vai tentar fazer com que ele consiga isso, né? Então isso é uma coisa muito importante, a gente continuar com esse trabalho, né, de tentar trazer, como o Douglas fala, trazer essas pessoas que não sabem mais o que é um som flat, o que é um som perfeito, estão acostumados com porcarias que tem por aí. E aí ele entra no canal do Douglas, vê aquilo, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu procuro. Isso é muito importante. A mesma coisa no Walter, né? Então, as pessoas procuram esse conteúdo e a gente tem que continuar, né? Mostrando, explicando. Como eu falei no início lá, o cara vem me perguntar quantos watts RMS tinha um equalizador. Pô, vamos tentar divulgar aí informação da melhor maneira, da maneira que puder, para as pessoas não caírem mais em buracos por aí, né? Em buracos. Tem muita gente que cai em buraco por aí.
E o interessante, no caso do Fábio, é o empreendedorismo. Não sei quanto tempo tá, eu estou conhecendo ele agora, não sabia da empresa dele, gostaria até de continuar conversando, porque tem muita gente que me pergunta, quero caixa nova, né? Eu não sei se o nicho dele vai atender o meu público, que é flashback, essas coisas assim, mas com certeza pode ser uma opção, entendeu? E a gente tem que exaltar isso, na minha opinião. Temos que exaltar o canal do Douglas, o canal do Walter. Eu procuro indicar todos os canais que aparecem aí para mim, que eu vejo que é legal, que eu vejo que é bacana, que vai agregar informação. Eu sempre falo no meu canal, o Douglas às vezes vê lá que eu dou risada. Cara, vai, em vez de assistir Pantanal, vai procurar alguma coisa no YouTube lá que possa te trazer alguma coisa a mais, te agregar, para você às vezes não passar vergonha aí, achar que aquele som daquele carro, que aquela batida seca, estridente, horrível, é o melhor som do mundo. Tem outros mundos por aí, tem outras coisas. Tem empreendedores, como o Fábio, que estão tentando fazer com que a indústria nacional, que eu sempre falo no meu canal, a sagrada indústria nacional, né? A gente não tem mais nada nacional. Cadê as marcas de falantes nacionais? Cadê a indústria nacional? Acabou, não existe mais nada, né? E quando eu vejo um empreendedor trazendo isso de volta, cara, eu tipo assim, até fico sorridente. Eu acho muito bom, muito legal, e o que eu puder ajudar, o que eu puder indicar aí, eu vou fazer tanto no meu canal ou em qualquer outro lugar. É isso aí. Falou. Ok. Obrigado, viu, César? Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço a todos os participantes, tá? Foi um prazer conhecer o César, o Fábio, pessoas que eu não conhecia ainda. Mais uma vez, a ajuda do Douglas, a companhia do GR. Quero agradecer a todos os participantes no chat e fazer uma espécie de conclusão aqui. O que, na minha opinião, fica claro no debate é que precisa sempre, como a área é complexa, existe sempre uma situação da busca, ou seja, da experiência, tá? E da análise, né? Ou seja, se eu puder escutar com o amplificador A, B ou C, se eu puder escutar com a caixa A, B ou C, num lugar menor, num lugar maior, num lugar vivo, num lugar amortecido, ou seja, é a busca. E mesmo a gente já trabalhando algum tempo na área, sempre aparece uma coisa nova, sempre aparece uma situação diferenciada, que a gente olha e vê assim, eu estou há tanto tempo lidando com isso, e agora me aparece essa situação nova. Bom, pessoal, ali já caiu o link ali estava estourando o tempo, né, do Douglas, do César e do Fábio. Pessoal, eu vou aproveitar, depois eu vou olhar direitinho o que cada um postou no chat nessa live. E vou fazer vídeos. Eu digo vídeos porque só pela quantidade de participantes, que eu agradeço, tá? Ela foi até maior do que a nossa primeira live, tá? Eu vou fazer comentários já para enganjar, porque, pessoal, vocês viram que é complicado a gente conseguir responder todo mundo, tá? E aí o debate às vezes ele vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas de alguma maneira a gente sempre tenta agregar, tentar ao menos responder parte do que é colocado aqui, do que é postado aqui no chat, tá? Encerrando então, pessoal, mais uma vez agradeço as participações do César, foi um prazer conhecer ele, do Fábio, um prazer conhecer ele, mais uma vez a força do Douglas, tá? Agradecer a participação do GR, quero agradecer também a participação, o nosso Techman aqui, que é o Pablo, que organiza toda essa estrutura aqui das conexões, enfim, dos links, para que a gente consiga fazer essas lives com as pessoas cada vez mais distantes, né? Agora a gente já chegou em São Paulo, apesar que na live anterior a gente chegou no Rio com o Edson, mas enfim, a gente está chegando em outras partes
e cada vez, tomara que seja assim, mais longe, né? E, como disse o César, que a gente consiga agregar valor nessa questão do áudio, que realmente o hiato está ficando cada vez maior, né? Usando uma expressão aí do Douglas, nessa questão do que realmente é a música, o que é ouvir música, o que é o equipamento, o que é que a gente pode tirar deles e poder usufruir. Pessoal, grato a todos, uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima live. Boa noite. Como disse o César,